Fala, galera! Estamos aqui para dizer para você que todo o conteúdo que aqui vai ser exibido não tem vínculo nenhum no que se diz respeito à doutrina, ensino, pensamento, nem da nossa igreja, nem do nosso líder. E nem do nosso ministério, ok? Então, que você possa curtir todo o conteúdo que vai ser exibido aí agora. Show de bola, curte aí. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Mais uma vez aí, vídeo novo aqui no canal. Graças a Deus, com outro convidado aqui que para nós é uma honra trazê-lo aqui também. É o Henrique, né? Psicólogo, o homem é pastor também. Vai falar muita coisa aqui para nós a respeito aí dessa área aí que familiar. É o que tem crescido bastante nesses últimos tempos aí, nessa era moderna, né, não, Lázaro? Lembrando que, antes da gente começar aqui, por favor, a gente pede seu like aí. Vai lá, dê seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Compartilhe para os seus amigos, tá? Peça para que se inscrevam também. E não se esqueça das notificações, porque tem muito vídeo bom chegando aí para vocês, né, não, Lázaro? Exatamente. E se você quiser apoiar o canal, né, nós vamos deixar aí o nosso Pix, para que você possa estar nos abençoando, para a gente lhe abençoar com conteúdos abençoados. É benção de todo lado. É isso aí. Show de bola. Então, lembrando, quer também divulgar com a gente aqui, ó. Divulgue aqui, nos ajude nesse canal. Tudo que você tá vendo aqui, pessoal, menos a TV, que já é do Lázaro, né? Mas tudo que você tá vendo aqui, ó, foi com a ajuda dos nossos amigos. Você também pode participar disso. Pode, como o Lázaro falou, nosso Pix vai ficar aí. A vaquinha também vai estar na nossa descrição, tá? Nos ajude que nós também ajudamos você. Né não? Vamos lá começar o papo? Vamos lá. Show de bola. Queremos começar perguntando quem é o pastor Henrique. Quem é Henrique? Olha que pergunta que eu quero. Se apresente, diga seu nome. Eu sei quem eu sou. Diga seu nome, RG, CPF. Seja bem-vindo, viu? Isso, Okay. pra nós é uma honra. Prazer, viu, pessoal? Prazer. Vocês aqui, o Rony tá ali nos bastidores, viu? Um prazerzão. Show. Grande mesmo. Então, Henrique, né? Tenho 30 anos, sou aqui de Juazeiro mesmo, né? Sou pastor há 2 anos. Há 4 anos sou formado em psicologia. E é isso, né? Sou casado com uma mulher maravilhosa. Eita, que eu glória. amo. Casado há 2 anos e meio. Tenho um filho com 1 ano e 2, vai fazer 2 meses agora. E sou um cara muito feliz, viu? Que Muito bênção. abençoado, né? E o desejo que eu tenho é de ajudar as pessoas, né? Realmente poder contribuir com todo mundo aí. Show de bola. O cara novo, né, bicho? É mesmo. A primeira vez que eu te vi lá na... Primeira vez, assim, depois de muito tempo, né? Que você ia lá na igreja e tudo e tal. Aí eu encontrei com o Jair. Abraço, Jair, se você assistir isso aí. Eu digo, não, tem que esperar o pastor Henrique chegar, que a gente tem que passar o som lá na PNL, né? Não, tem que pastor Henrique. Pastor Henrique, quem é pastor Henrique? Tem outro pastor aqui. Quando olha o homem entra, eu digo, não, esse cara não é pastor daqui, não. Já sofreu preconceito por isso? Já? Não, Henrique, nunca sofri não. Nunca sofri não. Porque os caras... Tem uma imagem, né? Uma imagem de pastor de idade, aquele ancião da igreja e tal. Não tem, não. Mas não. Acabo que não. Eu acho que eu sou sério, né? Uhum. Já tenho essa. Eu tenho 30, mas eu tenho uma cabeça de 50, eu acho. Então, eu sou até líder de jovens, eu não sei por quê. Sabe, cara? Nem Netflix eu tenho em casa, cara. Eu sou muito tranquilo, bicho. Sabe? Eu sou bem assim, tal. Mas é isso aí. Mas eu não sofro, não. Acho que eu tenho essa aparência e tal, mas eu sou bem sério, né? Na hora que eu tô no aconselhamento, na pregação. Já é pastor há quanto tempo já? 2 anos, 2 é o anos. segundo ano. Junto ao pastor Jones, né? Isso, Na opinião, um auxiliar. abraço, pastor Jones. Sou auxiliar dele lá. É uma Que bênção. Glória a Deus. Aí é formado em... Psicologia, formado em psicologia, né? Formado em psicologia, tô finalizando uma especialização em TCC, né? Pra quem conhece, terapia cognitiva do comportamento, muito boa, e tô finalizando aí, tô uns 80% aí, tentando finalizar. Interessante. Como foi que começou? Por que decidiu querer fazer? O interesse. Cara, psicologia e assim, tem a ver com a questão minha vida também com Cristo, né? Eu, com 16 anos, né? Eu comecei com 13 anos a ir pras festas, né? E aí comecei a ir pra festa e curtir e tal. E a primeira festa que eu fui, bebi até vomitar. 13 anos, não sabia nada, aí bebi e tal. E comecei. Só que aí comecei a sentir um vazio, né? Um vazio muito grande. E comecei a tentar preencher, né? Com a festa, com a curtição ali, com as amizades, com as mulheres. Coisa da adolescência, Coisa né? da adolescência, né?
mas não preenchia, né? Chegava em casa e sentia aquele peso, aquele vazio, aquela ausência. Sei. E aquilo ali começou a Mais pra lá. se tornar um Gira aí, conflito, assim, ó. né? Dentro de mim, aquele conflito e tal. Pra não pegar no E ali eu comecei a entrar numa depressão. Entrei numa depressão, novinho, 15 anos, com 16 anos eu tava numa depressão assim, bem pesada. Mas tu associou que isso era uma depressão? Não, tu simplesmente tava mal, tal. Não, era uma depressão. Mas tu se auto-identificou que era? É, porque Uhum. era claro, né? Assim, Entendi. eu nem precisava de nada, né? Era claro, eu não tinha ânimo, não tinha coragem. E, sabe assim, uma coisa bem pesada mesmo. E eu, então, com 16 anos, comecei a pensar em tirar minha própria vida. 16 anos, tirar minha própria vida e aqueles pensamentos de tirar a própria vida. E lembro que estava no local onde minha mãe trabalhava um dia, um pequeno restaurante que ela tinha, e fiquei só lá, não estava funcionando. E ali eu disse: Deus, ou o Senhor muda a minha vida ou eu vou me matar. 16 anos. Uhum. E aí eu disse: não, vou ouvir uma música que fale sobre Deus. Aí liguei na rádio, tava passando aquela música da Aline Barros que dizia assim: Pai, tá difícil manter o caminho. E eu comecei a repetir, né? E chorar. Chorava igual uma criança. E fiz essa oração. Fui pra casa, passou um ano e aqueles pensamentos. Passou 2 anos, né? Aí chegou um colega meu de farra, que tava indo pra igreja que eu faço parte hoje, e disse: vamos pra igreja, né? E eu fui. E lá eu tive a minha experiência com Deus, onde através da palavra, né, o Espírito Santo começou a falar comigo, né, a pessoa falava a palavra e o Espírito Santo dizia: é verdade, me convencia, né, é verdade, você é pecador, você precisa de Jesus, você precisa entregar sua vida a Cristo, sua vida vai mudar quando você fizer isso. E eu fui ouvindo aquilo ali, ouvindo. E ali na hora que a pessoa me convidou a quem quisesse entregar a vida a Cristo, andar com Cristo, um compromisso com Cristo, e aí eu fui na frente e entreguei. E ali começou a minha caminhada com Cristo, né? E com muitos conflitos. Sempre foi a minha guerra, muitos conflitos. Uhum. E com 14, 15 anos eu fui para uma psicoterapia, né? Fui algumas vezes e amei, né? Gostei, top demais. Mas por ter ido à igreja e estar começando a melhorar, né, com Cristo, não precisei mais, né? Fiquei bem. Mas fiquei marcado ali pela psicologia, né? Uhum. E ali quando eu completei 18 anos, 19 anos na igreja, 20 anos, e aí Deus disse: agora é a hora. Você vai ter que ir para a faculdade, você vai precisar ir para a faculdade e você vai fazer psicologia. Deus falou no meu coração, muito claro. E ali foi aquele boom, né? Eu entrei na faculdade, eu lembro até o versículo que eu citei quando eu pisei na calçada ali da Leão Sampaio. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Salmo 119, 9, né? Observando segundo a sua palavra. E ali eu entrei. E aí começou aquela coisa, né? Eu entrei novamente e aquele contexto, né? De muita mulher de novo, muita coisa, muita facilidade. Ambiente e eu minado, viu? Muita proposta, né? Muita proposta. Eu disse: eu me segura aqui, né? E pensei em desistir. E aí uma pessoa falou pra mim, né? No púlpito: desista não, sem saber de nada, desista não. Aí passou um tempo e eu pensando em desistir por conta de tudo aquilo ali, ouvindo muita coisa que eu não concordava e tal. E ali, lendo a Bíblia, Deus falou comigo: desista não. Aí eu digo: rapaz, eu tenho que fazer psicologia. E aí fui, perseverei. E quando chegou ali no final, eu já estava amando a psicologia, né? Me encontrei, me senti bem, né? Me formei. E hoje estou aqui, né? Junto com vocês, para poder contribuir, né? Então, show de bola. Essa história longa aí, resumida. Interessante, viu? Deixa eu te perguntar, é impressão minha ou a psicologia tá muito em alta agora? Qual é a Cara, percepção que tu tem sobre isso? tá muito em alto. Tá muito, muito, muito em alto, né? Por que tá muito em alta, né? A gente tem visto assim um adoecimento em massa, né? Um adoecimento em massa das pessoas, né? Todo mundo ansioso, todo mundo depressivo, né? Todo mundo tem um diagnóstico, né? É pânico, é ansiedade, é depressão, é isso, né? E eu vejo a explicação que eu tenho assim muito firme, muito clara dentro de mim, que é a degradação da família. É a degradação da família. A gente vê, que é o que a gente vai estar conversando aqui hoje, né? A gente vê que a família, ela está sofrendo um bombardeio muito grande, muito desestruturada, né? Muitas mudanças, né? E isso tem ocasionado, né, esse adoecimento em massa. Por isso que a psicologia, junto com outros profissionais da saúde, né? Eles têm, assim, ficado em evidência, né? Porque a procura tem sido muito grande por conta
dessa degradação, dessas mudanças que tem acontecido, né? Na família tem trazido muitos problemas. Muitos problemas. É verdade, interessante. Tem crescido demais mesmo. Meu Deus do céu. Isso, assim, a gente tá falando no âmbito geral, né? A gente tá falando no âmbito geral. A gente não entrou no quesito, vamos falar, cristão. Sim. Porque era onde deveria haver o equilíbrio, né? E infelizmente eu acho que é quem tá mais partindo pra cima disso, né? Que não é errado, é certo. A gente precisa procurar ajuda, né? Sim, sim. E é uma ajuda. É como o pastor Wesley, ele falou, é uma Sim. ferramenta, né? Lógico. É uma ferramenta. Porque acho que tem gente que fala, né? Não precisa dessas cores, não, porque já tem Jesus Isso. no meu coração, aleluia. E não preciso, a cura dele já é suficiente. Amém, mas se você conseguir a cura através de Cristo e sua fé, glória a Deus. Mas se der pra você procurar um profissional, também isso é interessante, né? Na tua percepção, tem gente que tem esse conflito aí de... Não, eu sou cristão, sou evangélico, nem preciso Isso é disso. besteira. Isso é besteira. Sim. Com certeza. Isso é um conflito, né? De muitos cristãos, né? Porque a gente pensa que procurar uma ajuda significa falta de fé. Aham. Né? É verdade. Significa eu falhei na minha fé, né? Eu não tive fé suficiente. Só que não é bem assim. Por exemplo, no meu caso, o fato de eu ter procurado, né? Fez com que eu estivesse aqui hoje. Aham. E aí? Verdade. Né? Será que foi falta de fé ou foi um propósito, né? Então, a questão, né? Eu não digo a você assim, todo mundo tem que ir para uma psicoterapia. Não é necessariamente isso. Mas a questão é quando você perde o controle, né? Quando você perde o controle, aí você precisa procurar ajuda. Não adianta você se apoiar. Você está fora de controle, às vezes você está sem equilíbrio emocional, se você é um pastor, ou se você não é evangélico, ou se você seja qual for ali, né? E ali você está fora de controle, né? Então assim, e aí o que é melhor? Você procurar uma ajuda ou você ficar com aquele orgulho, né? De dizer assim, não vou não, porque eu tenho fé suficiente, né? Entendi. Complicado. Henrique, pastor Henrique. Henrique. Essa questão da dinâmica familiar que acaba formando, né, pessoas ruins e etc, coisa do tipo. O que é que você nos fala a respeito disso? É assim, pessoas ruins no sentido da qualidade de ser humano hoje, né? Porque, assim, nasce na família, coisa do tipo assim. A família, ela é assim, ela é o principal, né? A família, ela é quem recebe o ser humano, né? Então vocês, né? Nós aqui, todo mundo que está assistindo aí foi recebido de uma família, né? Assim, infelizmente a gente nem tem, né? Essa recepção. Mas a maioria de nós fomos recebidos em uma família, né? E essa família, ela vai apresentar tudo, né? Ela vai ser a maior responsável por construir a personalidade daquela pessoa, a visão daquela pessoa de mundo, a visão daquela pessoa do outro, né? Porque às vezes a família passa a visão de que as outras pessoas não prestam, né? De que a vida não presta, tal, e a visão sua, né? A família vai ser a maior responsável para construir isso, né? Esse impacto maior você recebe, né? Então, quando isso está desestruturado, como hoje, né? Há uma desestrutura da família, a gente vê assim um declínio da função do pai, né? Onde o pai, ele hoje, né, ele é visto assim, como se ele não devesse, né, cumprir a sua função. Como assim? É machismo, né? É machismo, né? Autoritário. É autoritário, né? O pai é autoritário. Então o pai hoje, ele tem se visto um pouco acuado, né? Diante de algumas coisas, de alguns discursos. E às vezes ele pensa, será que eu devo ou não devo cumprir minha função de pai? Né? E na omissão do pai, o filho fica meio perdido, né? Porque o pai, ele é o maior responsável por dar esse limite ao filho. O limite para uma criança, né? Ele é fundamental. A coisa mais saudável que uma criança precisa chama-se limite. É o não que o pai e a mãe dá? Isso. Literalmente, né? Literalmente. Sem arrodeios. Isso. É o não que o pai e a mãe dá. Principalmente o pai. Por quê? Porque o pai, ele é, dentro da psicologia, da psicanálise, ele é a lei. O pai é a lei. Né? Ele é o cara que chega para dizer não. Ele é esse autoridade, cara principal, né? Ele é a autoridade. Então, quando isso não acontece, o filho, ele fica perdido. Porque o filho precisa saber os seus limites para ele saber onde é que ele vai se desenvolver. Se você não dá isso a ele, a chance dessa criança ser ansiosa é quase que 100%. Por quê? Porque se ela não sabe o seu limite, então ela não sabe como se estruturar na vida. Se eu não digo para a criança, olha, você tem que dormir 10 horas, porque amanhã você tem que acordar 6 horas para ir para a escola.
Essa criança, ela vai ser uma criança lá na frente ansiosa. Eu deixo ela acordar a hora que ela quiser, dormir a hora que ela quiser. Ela vai ser ansiosa, sabe por quê? Porque quando a criança recebe esse limite, ela entende o seguinte, eu preciso fazer isso para acontecer isso. Entendi. Eu preciso ter esse comportamento e isso vai acontecer na minha vida. Então a criança, ela cresce estruturada. Quando você tira isso da criança, ela cresce desestruturada. Sabe o que é que acontece nela? O que é que se vê? É que a vida para ela é imprevisível. Eu não sei o que eu faço e o que é que acontece nas minhas ações. Não tem a parte do É ponto A pro inconsequente, ponto né? B, É inconsequente. Né? Isso. E a ansiedade, ela se instala. Entendeu? Por conta de um limite que faltou. Não foi imposto nela. Que não foi imposto, que era saudável. Ensinado, nem no imposto, né? começo. Não foi ensinado a ela. No começo é imposto. Né? criança, É porque ela é. Lógico. Banda Vê voou, né? Ela ela não tá nem aí. precisa. Vê como é Pedro ali pra poder tu dizer as coisas. É verdade. Oxi. Deixa eu te perguntar. Você tá falando aí a respeito de que o pai tem a função de. Função não, De a lei. imagem de lei pra ele, né? O ponto é a função de não lei. pode, os limites que tem que dar. Eu não sei como é que a psicologia vê ou encara isso. A questão polêmica que tá aí. Duas mães, criar um filho, dois pais, criar um filho. Como é que. Não você, mas como é que a psicologia encara isso? A psicologia, ela é bem liberal, né? A psicologia, ela é bem liberal. A psicologia, ela não entra nesse campo da moralidade. Uhum. Né? Então, para a psicologia, ela não vai questionar essa questão, certo? Agora, o que é importante saber? Que são funções, né? São funções. Quando a gente vai estudar, a gente vai ver, são funções. É uma função paterna e uma função materna. Você tá A figura do pai é a figura, da mãe. de pai e mãe. Pode ser duas mulheres, mas uma vai ter que fazer a figura do pai. Quando eu falo pode, eu não estou dizendo que... eu tô dizendo Que é o que pode deve ou acontecer. tem que ser. Não é o que deve. Não é o mérito aqui. Exato. Mas no sentido de que uma vai ter que fazer. Aí onde está a pergunta? Quem é melhor para fazer a função de pai? Um pai, Um homem ou uma mulher? Você entende isso? A resposta é clara, é implícita, né? Isso. Então, essa respondendo a sua pergunta, né? A psicologia, ela não vai entrar nesse mérito moral, Sei. certo? No entanto, nós sabemos que são funções que precisam ser exercidas. E essa questão da mãe, né? Falando sobre a mãe, é porque a mãe, isso aqui é importante. A mãe, ela é quem apresenta o pai ao filho. Sim. É ela quem apresenta. Por quê? A mãe engravida, né? E o filho tá ali. O filho nem sabe que o pai existe. E quando ele nasce, o contato maior dele é com a mãe, né? Ele vai passar tempos ali sem saber nem que o pai existe. Meses ali sem saber. Porque é só ele e a mãe. E a sensação que ele tem ali é que é só ele e a mãe. E que a mãe é dele e ele é da mãe. E essa relação, no começo, ela é boa. Mas ela precisa ser quebrada. Essa relação precisa ser quebrada. E adivinha por quem? Pelo pai. Pelo pai. O pai é o cara que vai chegar para dizer, olha, a sua mamãe, ela não só tem você, ela tem uma pessoa antes de você. E é onde o pai ele toma uma posição, assim, de muita importância na vida do filho, às vezes até mais que a mãe, né? Exato. Porque como a gente falou, é a autoridade dentro do lar. Exato. Porque ele vai acordar esse filho para a vida, entendeu? É verdade. Para esse entendimento de que essa frustração do filho, de que a vida, né, as coisas não são do jeito que ele quer, da forma que ele quer, e isso vai despertar ele para a vida, né? Quando isso não acontece, aí gera uma relação de dependência, né, entre mãe e filho, e acaba fragilizando a personalidade, né, de uma pessoa, de forma que quando a gente vê, por exemplo, um casamento, né, de uma pessoa, um homem que não é maduro, né, quando as coisas dão errado, se a mãe for viva, pode procurar ele tu na é casa da doidão. mamãe. Pode procurar na casa da mamãe. Porque não houve uma quebra disso. Entendeu? Não houve essa quebra. Então isso é fundamental. É como se ele não se responsabilizasse, né? Ele Não vai cortou- buscar. Não cortou o cordão umbilical Não cortou, da mãe não. ainda. Tá ali ainda. É quando a Bíblia vai dizer assim, deixará o homem pai e mãe, né? Ali não é só físico, tem que ser emocional. Entendeu? Você tem que fazer o luto da casa da mamãe, né? Como era a casa da mamãe, perfeitinha, a mamãe cuidava, né? Era aquela Comidinha criação feita, boa demais, né? E entender que agora você vai casar e que a sua esposa não é a sua mãe. E ela não precisa e não tem a responsabilidade de ser a sua mãe. Ela tem as funções, mas você não pode esperar que ela seja a sua mãe. Então tem que fazer esse luto, né? Para poder entrar num casamento livre, bem, né? A pessoa bem, para poder
lidar com aquelas responsabilidades. Eu não sei. Eu vou trazer um negócio aqui agora, já que você falou aí de pai, mãe e tal. Mas eu ouvi em algum lugar, cara, que eu não lembro onde foi, que fala que o seguinte, é como se as mulheres procurassem no seu esposo, não, assim, o cara em si, mas a figura do próprio pai dela na pessoa, e a mesma forma o homem faz isso. Não sei se vocês já ouviram, não sei se você já ouviu falar sobre isso. Não sei se você também tem algo pra falar sobre isso. Sim. Essa questão é importante, assim. É o modelo, né? A primeira aprendizagem da pessoa é por observação. O filho, ele observa e ele imita. O pai não adianta o pai ou a mãe falar o que ele vai fazer. Ele vai fazer o que ele vê o papai e a mamãe fazer. Entendeu? Então, assim, a primeira é por observação. Então, a figura de pai e de mãe são os primeiros, né? Então, com certeza vai marcar, né? Vai marcar. Então, vai marcar tanto coisas boas como coisas ruins, né? Dos pais, né? Quais são as coisas boas? Aquilo que os filhos veem nos pais que é bom, né? E eles vão querer reproduzir no seu relacionamento. Mas também tem, infelizmente, as coisas erradas, que essa influência dos pais é tão grande que o filho absorve tanto aquilo que é ruim, o que é bom, aliás, como aquilo que é ruim. Até mesmo os defeitos, né? Dos próprios pais. Então, com certeza, essa filha, ela vai procurar nesse cara, né? Ela vai procurar comportamentos. Ou o contrário, ela pode fugir de todo homem que tenha semelhança com seu pai. Mas muitas vezes, inconscientemente, ela acaba casando com um cara semelhante ao pai, até nos defeitos. E pode haver também extremo nisso, né, pastor Henrique? Aleluia. Pode haver até extremo nesse caso também de dependência emocional, não tem? Sim. Porque assim, eu não sei se é certo o homem casado com a mulher depender emocionalmente dela. Será que isso é possível? Ou pode ou não? Não, toda dependência emocional ela é ruim. Ela é ruim, né? Não é? Toda dependência emocional ela é ruim. E é um problema de hoje, né? Porque qual é a questão, né? Fazendo aqui um cenário diante do que a gente já falou, das coisas que a gente já falou, para ficar claro aí para todo mundo, né? Essa mãe apresenta esse pai, já que o filho nem sabe, tá ali apregado com a mãe, né? Ela apresenta esse pai. Agora a questão, quem é o pai para a mãe? Essa é a questão. Por isso que o pai ele precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja. Porque se ele é um cara que ama a esposa, o que a mãe vai passar para o filho é de um pai maravilhoso, bom, um homem, e ela vai passando para o filho um orgulho. E o filho vai olhando para o pai e vai sentindo aquele orgulho que a mãe tem. É aí onde nasce o herói. Exato. Não é? Exato. E ele vai querendo ser aquele pai. Você tá entendendo? Agora a questão é, e quando o pai não conquista isso da mãe? Esse é o problema. E quando a mãe olha para esse pai, ela não tem esse orgulho desse pai, muitas vezes por conta, às vezes, de uma figura de pai que é fragilizada, que é apagada na família pelo contexto de hoje. Quando esse pai é apagado, aí a mãe ela tem uma dificuldade de passar para esse filho. É aí onde muitas vezes a figura de pai ela não impacta o filho. E aí a gente vê uma dificuldadezinha na figura paterna, onde a mãe é muito forte e o pai é um pouco apagado na estrutura e no desenvolvimento desse filho. E isso, né, o filho vai crescendo e vai ficando aquela lacuna da figura de pai, podendo acontecer alguns problemas. Sim, né? sim. Como é que como é que você vê essa questão de, assim, porque o pai sendo essa figura de lei, a mãe tendo uma figura completamente diferente, o relacionamento, assim, dos pais em demonstrar carinho com os filhos e vice-versa. Isso, certo. Porque, assim, geralmente tem aquela função de, não, o pai é o brutão, o pai é o não e o sério e responsabilidade e sisudo e coisa, e não demonstra carinho com o filho nem coisa semelhante. Isso. A mãe ela vai ter essa função mais do amor, né? Se o pai ela é a lei, a mãe é o carinho, né? O filho ele espera da mãe esse carinho, esse amor. O filho espera que a mãe supra todas as suas necessidades e supre através além da amamentação, né? O filho tem tudo que precisa. Então, a mãe ela fecha essa lacuna do amor, né? Do carinho, né? Enquanto o pai ele cumpre essa função do prover, do proteger, né? Do suprir ali as necessidades, né? Na maioria ainda, né? E essa questão do carinho, mesmo o pai sendo dessa forma, mas é fundamental.
os filhos precisam crescer em um ambiente que eles veem os pais se tocando no sentido do carinho, do beijo, do abraço, da brincadeira, da diversão. Por quê? Porque ele vai ver que o casamento é uma coisa boa. Sim. Ele vai ver que o pai e a mãe é feliz, que casar é uma coisa boa, que a relação ali é boa, é saudável, é agradável. E ele precisa daquilo, ele precisa disso pra ele também. Porque qual é a questão? Se o filho ou a filha, né, eles não têm esse carinho, essa lacuna vai ficar. Tá entendendo? E isso vai se expressar nos próximos relacionamentos. É por isso que hoje, né, a gente vê algumas coisas assim absurdas, né? Algumas loucuras. Por exemplo, principalmente é porque o que acontece? O filho, ele se apega mais com a mãe. Isso é claro. É natural, né? É natural, né? Isso não invalida a importância do pai. O pai tá lá, na função dele. E a filha, ela vai se apegar muito com o pai. É impressionante a relação de admiração da filha com o pai. Espera muito do pai, né? Porque a criança, ela vai querer se identificar com a figura oposta, né? Pra entender o que ela não é. Isso é interessante. É complexo, mas é interessante. Eu preciso saber o que eu não sou. Você tá entendendo isso? E ela se apega muito com essa figura oposta, né? Então, assim... Biologicamente já tem uma diferença pra autopercepção, né? Sim. Pra dizer, já tem uma função. Meu pai tem isso, eu não tenho. Minha mãe tem, eu tenho. Então, eu sou mais parecido com minha mãe do que com meu pai. Isso aí. É basicamente isso, né? Já tem uma função. Então, esse carinho, ele é fundamental. Você entende? Ele precisa ver esse carinho, esse toque, para que ele se sinta, assim, amado, querido. E qual é a questão? A gente vê hoje, por exemplo, nas redes sociais, eu tava vendo, e a gente tava falando com pessoas adultas aqui, um vídeo que eu fiquei impactado, assim, né? Não, nem por questão de fé, cristianismo, mas a menina fazendo um vídeo nas redes sociais de como ela perdeu a virgindade dela. Naturalmente, assim. Tá escrachado, né, velho? Como eu perdi minha virgindade. E com o cara. Explicando junto com o cara. Né? Então, assim, por que isso aconteceu? Provavelmente, ela não recebeu esse carinho. Por isso que ela fica se expondo dessa forma. Você entende o problema do carinho? Quando, eu já ouvi essa frase, né? Quando um pai não coloca a sua filha no colo, pode vir um outro marmanjo lá na frente e colocar. Você entende isso? E o filho também. Então é muito importante, né, que os filhos se sintam amados, esse tocados, afeto, né? esse afeto, suprido, sabe? O máximo possível ali, né, suprido, beijado, abraçado. Então se o pai ele é mais durão, mas ele precisa sair um pouco disso, né, e descer desse pedestal para abraçar. Você sabe? vê isso com os mais antigos, né? São mais travados, são mais... né? Mais durão. Interessante isso. Isso. Agora, o que é interessante, né, dos mais antigos? A gente vê o seguinte, né? Os mais antigos, eles eram assim. Mas você vê, assim, um amor da parte deles. É, né? verdade. Como assim? Eles eram duros, batiam, não tinha pena de bater, não tinha conversa. Mas o filho ia tomar uma injeção, né? O pai tava lá, segurando a mão do filho, né? Eu fui assim, né? O pai tava lá, era duro, mas na hora da injeção ele tava lá. Aí eu segurava, apertava a mão dele com força, então eu tinha toda a coragem do mundo, né? Pra tomar aquela injeção, porque meu pai tava ali, né? Então, e o problema de hoje é a ausência. A ausência do pai, né? E a ausência da mãe, né? Por conta dessa dinâmica atual, né? Sem querer criticar, é lógico que hoje é quase impossível, é muito difícil, né? Você ter uma família se os dois não trabalharem. Na questão financeira é muito complicado. Um só conseguir suprir tudo. Então a mulher ela tem ido para o mercado de trabalho porque por conta da necessidade. Então tem que ter um equilíbrio muito grande. A gente não está aqui também para fingir, né, que tem que ser como antes, né? O homem vai, a mulher fica em casa, né? Isso era muito bom, mas hoje é mais complicado, entendeu? Então assim, isso é muito importante, né? Então assim, essa é a questão da ausência, né? O problema é essa questão da ausência realmente do pai e da mãe, né, que tem ocasionado. Então o pai às vezes está em casa, mas é ausente. Não senta com o filho. Ele não é influenciador do filho, entendeu? Ele não influencia. Ele é o pai. Ele tá em casa, tal, mas ele tá ali no computador, às vezes trabalhando, e o filho tá jogando videogame, né? Pede às vezes até atenção, né? E espere atenção, né? A mãe às vezes não tá em casa, porque tá no mercado de trabalho, né? Então há uma ausência. E por mais que o filho ele esteja dentro de casa com os pais, mas ele não é impactado por esses pais. E aí quem vai impactar é a mídia.
Aí é o jogador de futebol, é o herói dele, entendeu? A referência dele não é mais... Hoje a referência às vezes não são mais os pais. Uhum. A referência é o jogador de futebol, é o cantor sertanejo, né? É o cantor de funk e tal. Então, infelizmente, né? Os pais, eles precisam voltar a ser influenciadores dos seus filhos hoje, né? Porque senão o fato de estar ali dentro da casa não vai determinar. É por isso que quando o filho dá uma crescida, ele vai pra longe. Uhum. Ele vai pra caminhos totalmente diferentes. E a gente se pergunta, mas por que os pais são assim e o filho tá em outro lugar? E aí o pai agora é quem tá indo atrás de atenção dos filhos. Né? E quando vai, pode ser tarde demais, né? Pode, infelizmente pode ter tido um prejuízo, né? Muito Henrique, grande. o que é que você tem para nos dizer assim a respeito da transferência da história familiar? E esse termo? Explica para nós aí. Isso é importante, né? Pra quem tá assistindo aí. Tá falando muita coisa aqui, né? Uhum. Muitos pilares aqui importantes. Vai perguntando aí, pessoal, tá? Pessoal do Isso aí. Instagram, pergunta, você no YouTube, coloca nos comentários aí, a gente passa pra ele. Pergunte aí, tire suas dúvidas. Isso aí, pessoal. Pergunta, fala, viu? Fica à vontade. Então, assim, essa questão da transferência dos filhos, da cultura familiar, cara, isso é muito importante. Né? Muito, muito importante, né? É a questão da hereditária, você vai falar, ou tem a ver? Geracional. Uhum. Né? Questão geracional. Então, nós precisamos de ter um senso de pertencimento, né? Então, assim, os filhos nascem hoje e eles estão naquele contexto. Mas eles não sabem de onde eles vieram, né? Por isso que a gente vai ver na Bíblia, Deus falando, ensinem para as outras gerações. Quando os filhos perguntarem, diga para eles por que é que está celebrando a festa tal, por que é que os pais estão fazendo isso, esse ritual tal. Isso é importantíssimo. Então é importante, né, vocês passarem, eu passar, da onde a gente vem, quem são os nossos pais, quem são os nossos avós, qual é a nossa história, aquilo que a gente sabe passar, para que o filho ele tenha esse senso de pertencimento. Você tá entendendo? Para que ele não caia assim do nada, né? Então o que é que a gente tem hoje? Qual é o nosso problema hoje? A gente tem hoje, assim, uma influência da mídia muito forte. Então, assim, é uma relação de pai e filho, mas é uma relação superficial. Os filhos, eles são muito voltados para as mídias, para o tablet, para o celular. Você tá entendendo isso? E acaba que eles não recebem isso, sabe? E a gente vai ver, por exemplo, lá, muito interessante, lá em Mateus 3, né? Quando Jesus vai se batizar, a gente vê a primeira vez que o pai, né? O Filho e o Espírito aparecem na Bíblia juntos. Porque Deus parou tudo para ir participar de um evento importante do Filho. O pai parou tudo para participar do evento importante do Filho. Cara. Isso é fundamental. Nós precisamos parar para participar dos eventos dos nossos filhos. Para quê? Para afirmar. A mamãe precisa parar, fazer parte de reunião da escola dos filhos, o papai também. Para fazer parte, para marcar, sabe, juntar o seu filho, sabe, o filho assim que ele é marcado pelos pais, ele cheira os pais, o cabelo é igual, corta igual ao cabelo do pai, a roupinha ele veste igual a roupinha do pai, a roupinha da menina é igual a da mãe, sabe, tem a cara da mãe e do pai, e hoje é diferente isso, sabe, então a gente precisa parar. E por quê? Para finalizar, vocês continuarem as perguntas. Quando o diabo ele vai lá tentar Jesus, ele chegou tarde. Porque quando ele disse, tu é filho, ele disse, eu acho que eu sou filho. Meu pai acabou de falar que eu sou filho, ele parou tudo e veio participar do meu batismo. Então, quando a identidade dos nossos filhos elas forem atacadas, vai chegar tarde. Por quê? Porque os pais já chegaram primeiro, já se sentem amados, já supriu, querido. já. Ele já sabe que ele é inteligente, ele já sabe que ele é capaz, ele já sabe que ele pode, ele já sabe que ele vai vencer, porque alguém já chegou lá e falou, entendeu? Mas para isso a gente precisa gastar tempo e parar. É interessante, a minha esposa sempre tá falando, né, que a gente tem filho pequeno, o Benjamin tem 4 anos, vai fazer 5 agora. A questão das memórias, né? Porque o relacionamento que nós temos com nossos filhos gera memórias. Eu esqueci o nome até das memórias que ela fala, memória, alguma coisa assim. Que é importante pro filho, né? Entra nisso que você tá dizendo aí. O filho vai ter lembranças, ele vai estar sempre tendo lembranças de que realmente ele tá ali, sendo cuidado, sendo protegido, tem alguém ali perto dele em quem ele pode confiar. Isso é interessantíssimo. Henrique, essa questão dos erros dos pais, quando fica recorrente, repetitivo, absorção da criança, né, dos filhos e etc. Sim, muito, muito importante, né? Porque assim, a gente vê assim que nós repetimos os erros, né? Às vezes, né? A influência é tão grande, né, dos pais, que a gente repete, né? A gente é criado por um pai, por uma mãe, né? A grande maioria, e a gente vê, né, os acertos
e os erros. Uhum. Né? A gente vê que o pai é assim, às vezes o pai é alcoólatra, né? Tem muitos aí. A mãe é aquela batalhadora, aquela guerreira, mas é uma mulher muito forte. A gente vê que o pai vacilou e às vezes a mãe toma tudo pra si. Sim, né? a E ela é responsabilidade quem total. faz tudo. Faz é o aquela papel dos dois, né? fera, né? Aquela mulher forte e tal. E a pessoa vê tudo, cara. E aquilo ali marca, né? E aí quando a pessoa cresce, né? A pessoa pensa assim, olha, eu vou fazer tudo diferente. Eu não vou beber, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, né? Eu não vou cometer o erro do meu pai, eu não vou cometer o erro da minha mãe, eu não vou fazer e casa, né? E aí quando casa, aquele conteúdo tá todo guardado lá. E quando as coisas apertam, o cara vai lá e vai pra bebida, né? Quando as coisas apertam, a mulher que via aquela mãe, né? Que o pai vacilou, então ela viu a mãe muito forte. Quando o marido diz alguma coisa, ela não baixa a cabeça. Uhum. Porque ela viu uma mãe muito forte. Ela É o não baixa a reflexo. cabeça. É a figura que ela teve de Entendeu? referência, né? Isso. Então, acaba repetindo os erros, né? Então, assim, talvez tem pessoas que estão nos assistindo, vamos ver aí, que dizem assim, cara, eu tenho esses problemas, né? Eu sou assim, minha mãe fazia isso e eu acabo fazendo isso no meu casamento hoje. Meu pai me criou assim e eu acabo criando meu filho assim. Eu sou impaciente, né? Eu não tenho paciência com os meus filhos. Então, qual é a chave aí, né? Porque isso é muito sério, cara. Isso é muito sério mesmo. E não é porque a pessoa quer. A pessoa tá presa. Ela tá presa, né? Então, o que é que a pessoa precisa fazer? Colocar isso pra fora. Tudo é assim. Primeira coisa que a pessoa precisa fazer, tem que colocar pra fora. Você tem que colocar pra fora, você tem que desabafar com alguém, certo? Você tem que desabafar com alguém. E a partir desse desabafo, a pessoa precisa se responsabilizar. Ou seja, não, eu me comporto assim, mas não é por conta disso e disso. Eu tive esse exemplo, eu tive essa referência, mas eu não posso me apoiar nisso. Ah, não, eu sou assim porque o meu pai era assim. Não, eu sou assim porque a minha mãe era assim. Enquanto a pessoa pensa assim, a pessoa nunca vai conseguir se libertar disso. Nunca vai conseguir se livrar dessa questão emocional. Então a pessoa precisa se responsabilizar. E a partir daí a pessoa vai ter liberdade para começar a trabalhar. E não mais precisar repetir esse padrão de comportamento, entendeu? Para que quando começa essa questão de erro dos pais com os filhos e etc. Justamente por conta desse comportamento, a referência que vê o pai como herói, vê a mãe como aquela provedora, os filhos começam a perder essa referência, o brilho que ele tem dos pais já não tem mais, aí é onde entra a rebeldia Isso. da fase jovem adolescente. Eita, Nossa, isso é muito, menino. muito, cara. Eu atendo, né, clínico, e muitas pessoas, né, a maioria das pessoas que eu atendo são adolescentes. Uhum. São Eita, adolescentes e assim, é um choque, cara, sabe? É um choque. É porque o que é que tá acontecendo? Lázaro, Romário, Rony. E vocês que estão assistindo aí, os pais... Aí quem foi que chegou? Aleluia. Lá da Pizzaria Lourenço. Pizzaria Lourenço, show. Bem rapidinho, só cortando aqui o nosso Certo, amigo. Daqui a pouco a gente continua. Fala aí, Lázaro. Pizzaria Lourenço aí pra você, se você quiser, pizza R$19,90. E assim, pra você, Henrique, os que estão assistindo aí, a Pizzaria Lourenço está com uma promoção aí que... Rapaz, pensa na promoção. Vai ter um sorteio. Quem comprar a pizza, né? Você vai ganhar 2 cupons. Comprou a pizza, você ganha 2 cupons. Olha só. E vai ter um sorteio de R$1.000. É R$1.000? É R$1.000. R$1.000. Você Rapaz. comprou a pizza R$19,90, você ganha 2 cupons. E no dia 30 de dezembro vai ter o sorteio para que você possa ganhar R$1.000 aí, se for sorteado. Aí vem, você preenche, é assim? Você preenche e tal, ele vai Preencheu lá, arrecadando. já preencheu na porta, botou meu nome, não. Então assim, ó, Sendo convidado. Pizzaria Lourenço, a cada pizza que você comprar, ganha 2 cupons, né? E você pode concorrer aí a R$1.000. Legal. E se comprar Show de 2 bola. pizzas com borda recheada, ganha 4 cupons. Aí. Vai pra cima, Pizzaria Lourenço. Então, Henrique, como a gente tava perguntando, o brilho, né? Que os filhos perdem da imagem dos pais e tal. Isso, né? A Bíblia diz assim, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Né? Quando for adulto, jamais vai esquecer dele. Isso, ou seja, durante a vida, né? Quando essa criança ela vai criando Pode ficar à vontade, viu, Henrique? Beleza. Quer Quando comer? a criança... Quer dar um stopzinho pra comer? Não, vou continuar. Então vai lá. Tá falando aí. Então, quando a criança vai crescendo, né, ela vai criando autonomia, né? E aqueles ensinamentos, eles vão ficando.
Né? Isso não quer dizer que a criança ela nunca vai se desviar, né? A Bíblia não está sendo literal, porque a gente sabe que tem filhos que são ensinados a se desviar. Mas significa que dentro dela aquele conteúdo nunca vai se apagar. Ela pode até ir contra, mas nunca vai deixar ela em paz. Ela sabe o caminho que ela está, né? Porque foi ensinado. Então, o filho ele nasce, né? E ele tem os pais como herói. E o que é que acontece? Às vezes acontece uma acomodação nossa dos pais, né? Eu tenho um filho. Por quê? Porque o filho é muito bom, sabe? O pai diz assim, volta, ele volta, né? Faz assim, ele fala assim, é aquela obediência assim, inocente, né? O meu lá em casa tá chegando na idade de comprar o pão. Eu tô doido pra que chegue esse dia. Legal. Legal, cara. E aí, né, aquela coisa muito boa, a gente pensa que vai ser pra sempre, entendeu? Mas não vai. Vai chegar um momento que o filho, ele vai olhar para os pais e quando chega 6, 7 anos é a fase do porquê. Porque não é mais o suficiente, né? Você dizer assim, olha, isso aqui é por causa disso, né? Aqui é água. Por que é água? Não, porque água é melhor, por causa do calor, é melhor do que um café, né? Tal. Então assim, vai criando uma autonomia. A criança, ela quer ter as suas próprias respostas. Ela quer encontrar as suas próprias respostas. E aí o pai precisa ter muita sabedoria para não apenas dizer, olha, é assim, por isso e pronto. Não. Ajuda o filho a chegar, só que ajuda o filho a chegar na resposta que ele sabe que é a certa. Mas deixa o filho conduzir esse processo para ele dizer assim, eu cheguei nessa resposta, mas o pai sabe que era ele que estava por trás, entendeu? Para chegar naquilo ali. Não é para deixar o filho solto. Ninguém vai deixar o filho solto. Mas trata ele com maturidade. Todo adolescente ele quer ser tratado com maturidade. Ele quer que você leve a sério os conflitos dele, sente com ele e fale, converse. Porque se você não levar a sério, não der as respostas, ele não sentir essa seriedade que você dá a ele não vai chegar em você para falar. Entendeu? E ele vai chegar em outras pessoas para falar. E as outras pessoas podem não ensinar tão bem quanto você, que é pai, que é mãe, que sabe, né, o melhor para ele. Então, o filho vai crescendo, vai criando essa autonomia. E os pais vão se acomodando às vezes. Mas é interessante a gente impactar ao máximo na infância. Sim. E saber que nessa fase ele vai criar uma autonomia que é normal. E não tem pra onde fugir com isso. Entendeu? Você tem que ficar junto do filho, amar, dizer, eu tô aqui junto. E tentar dar esse suporte. Só que sem ele se sentir que ele tá sendo infantilizado. Sim, entende? Importante. E dar esse suporte. Então ele vai perder um pouco desse brilho. O pai e a mãe não é mais o suficiente, ele vai precisar beber um pouco de fora. Mas aquilo que você depositou dentro dele vai fazer com que ele não vá tão longe, entendeu? Sim. Interessante. Eu acho que tem coisa ali, ó. Tem uma pergunta aí? Fabiano tá pedindo dica de como tirar mais as crianças da internet. Falei, meu Deus. Tem outra mais em cima ali, né, ó, também, Pergunta Rony? de ouro. Não, é só um comentário. Ela falou sobre a síndrome de Gabriela, né? Que é aquela pessoa que diz que nasceu assim e vai morrer assim. Falei, Show de bola. chega já nessa perguntinha aí. Chega, você tá rodado aqui na nossa O Fabiano, luta. ele quer saber aqui a dica como tirar mais as crianças da internet. Legal. Leva lá pro... Essa questão de tirar da internet é um posicionamento dos pais, viu? Isso aí é posicionamento dos pais. É o não, é o limite, é o não, né? A gente não pode responsabilizar uma criança, né? Um adolescente, né? Adolescente, é como eu falei, se você ensinou e o adolescente está treinando alguns caminhos, lógico que vai ter aquela disputa, né? O pai ainda vai chegar lá, né? Ainda vai dizer, mas como ele tem uma autonomia maior, ele pode desobedecer, ele pode fugir ali, né? Sem você perceber. Mas quando é criança, é o pai. A gente precisa voltar a entender, e a gente estava perdendo isso, que a gente tá com muito medo de ser pai e ser mãe. Esse é o problema. É verdade. Foi colocado na nossa cabeça que a gente tem que ter medo, sabe assim? Não faz muita coisa não, sabe? E a gente tem até leis que impedem o pai de ser pai, vamos dizer assim. Papai, às vezes na questão da palmatória, né? Às vezes na questão do contato físico, né? Que não é, né? Para psicologia pode até ser errado, mas no senso comum e na realidade dos pais, né? E na criação anterior, isso não fez tão mal. Sim. Né? Isso não fez tão mal. Agora o problema é o excesso, a violência. Não fez tão mal até a geração passada. Isso. Que aqui a partir dessa geração vai fazer mal. Isso. O problema que é tanta coisa boa pra gente conversar aqui, mas assim, qual é a questão? É posicionamento dos pais. A gente precisa parar de ter medo de ser pai e mãe. Porque os nossos filhos, eles estão querendo papai e mamãe, sabe? Eles não estão querendo liberdade para escolher, não. Eles precisam que você diga, olha, aqui você pisa,
aqui você não pisa. Uhum. Você tá entendendo? Isso é fundamental para os filhos. Aqui você não assiste. Não, mas aqui você não assiste. E pronto, e acabou. Entendeu? E voltar àquela questão. E lá na frente você vai me agradecer. É verdade. Perdeu isso, né? Perdeu. Eu vejo que parece que assim, os pais, eles têm medo ou estão com a síndrome, com um pânico do menino chorar. Ou seja, o menino quer uma coisa, aí o pai e a mãe diz não. Aí o menino chora, aí o pai e a mãe se desespera por causa do choro do abençoado e dá. Mesmo tendo dito não antes, mesmo não querendo dar, mas dá pra esse menino ficar calado. Infelizmente, Tá eu vejo que muita questão hoje, sim, de certa forma, não sei se eu posso estar falando uma besteira aqui, mas é como se nós pais hoje nos importasse muito de como as pessoas estão vendo a gente criar nossos filhos, nesse caso. Porque, por exemplo, bater no filho hoje, menino... Tem até a lei da palmada, né? Entendeu? Como é essa lei da palmada? Explica aí depois. A lei... pode falar, Romano. Então, assim, tem havido essa pressão, sobre os pais, né? Acho que eu acredito que isso faz muito parte. Mas, assim, os pais que conhecem princípios, vou falar agora de princípios bíblicos, né? Cristãos, que nós somos. Sim. Eles vão colocar em prática e você vê que vai dar todo o resultado que nós esperamos. Sim. Entendeu? Se for pra dizer não, é não. Se esperneou, meu amigo, você pode chorar aí a madrugada toda. Sim. Isso é fundamental, sabe? Assim, tem que ficar claro, né? Quando a gente vê algumas pessoas indo na contramão, não é científico isso, sabe? É às vezes ideológico. Tá Isso. Não é Isso ciência. mesmo. Ciência sempre mostrou a importância da questão do limite e tal para o desenvolvimento, tá entendendo? Então, Mas isso ideologias é bom, cara. estão aí pra isso. As ideologias, infelizmente, elas andam na contramão, né? Às vezes da ciência para defender algo, né? Uma visão que elas têm e acabam tendo um sucesso no sentido de colocar na cabeça das pessoas. Sim. Né? E os pais ficam assim com medo, você entende? E a diferença assim do passado, que os pais batiam e não faziam mal, era a questão exatamente do bater, mas estar presente. E educar, Sim. né? Não é nem bater em si, educar a criança. Isso. Não é à toa que não se... Assim, eu acredito... É uma forma que Ramana até faz muito bem, que é, por exemplo, Benjamin deu um vacilo. Eu vou lhe dar uma surra. Não. Eu vou lhe corrigir. Até a forma de falar, acredito que vai ajudar bastante. Não é? Isso aí. Porque, não, eu vou lhe dar uma surra, você vai apanhar, eu vou dar na sua cara. Oxi, não. Tem que ensinar pra criança que ela precisa ser corrigida da forma correta, porque o que ela fez não foi certo. Isso. Né? Até porque se você grita, se você mostra aquilo ali, você já não tá mostrando autoridade, né? Isso. Porque se você tem autoridade, você não precisa estar na gritaria. Não é isso? Só falando. Então é desagradável. É a questão né? do olhado, né? Só Isso. no olhado o cabinha já sabe o que é que tá acontecendo. Perguntar, por que hoje em dia não funciona mais o olhar? Porque na minha geração, eu tenho 33 anos, na minha geração de criança, se minha mãe fizesse isso aqui pra mim, eu digo, pronto, o mundo se acabou. Eu sei que ela não precisa dizer nada, não, basta ela olhar pra mim e na mente dela eu já tava olhando ela dizendo, por que tu tá fazendo isso? E eu já ficava muito. Telepatia, É uma telepatia quase, e hoje em dia não tem mais isso. Isso. É assim, a gente não vai dizer assim, porque os pais não têm a função, tal, não tem a moral, tal. Não tem isso aqui. Mas assim, qual é a questão? Né? A questão é a função, você tá entendendo? Porque assim, entenda, você só pode ter o bônus se você tiver o ônus. Eu só posso ter esse impacto na vida de um filho, né? Se eu estiver muito presente. Agora, lógico, a gente não pode excluir a questão da mídia, né? Onde a mídia está desfazendo. Está desfazendo. Entendeu? Os pais estão trabalhando e às vezes a mídia... Está ensinando, educando. Isso, um pouquinho de influência de um coleguinha, de um vídeo que assiste, de uma ideologiazinha, de uma coisinha que entra, né? De uma historiazinha que ela viu, ela já vai criando aquela coisa, sabe? Mas assim... por que não funciona mais a questão do olhar? É porque a gente precisa estar mais presente, você tá entendendo? Eu preciso ser um pai bem presente, uma mãe muito presente, para que eu possa ter esse lugar de autoridade, né? Porque se o filho, ele olha e diz assim, aí é a questão do porquê que o pessoal batia antes e os filhos amavam os pais. É verdade. E hoje se bater, os filhos odeiam os Odeiam, pais. chama até a polícia. Né? Porque é o ônus é o bônus sem o ônus. Eu tenho a autoridade de te bater, mas eu não tô cumprindo a minha função, Sim, sabe? Na hora do amor, porque eu tô longe, porque eu tô ausente. E o filho vê isso, entendeu? O meu pai não tá tão presente aqui. Entendi. Comigo na hora que eu mais preciso, num evento importante. E qualquer coisa mas quer me bater. Você tá entendendo isso?
Então acaba que esse desequilíbrio A faz conta a criança não fecha na perceber, cabeça não do- fecha na cabeça da criança. Uhum. Boa essa daí. Interessante. Já que você falou aí sobre a mídia e tal, coma aí, homem, logo. Come, vai comendo aí. Vai lá, vamos falando aí. A questão da mídia social, porque é muito importante. Benjamin tem o quê? 4 anos, como eu já falei aqui. E assim, a gente como é que eu posso dizer? Filtra o que ele assiste, né? Eu e a Ramana, a gente filtra o que ele... Até nós, o que nós estamos assistindo. Às vezes a gente quer assistir um filme, eu e ela. Mas por conta dele. Mas por conta dela a gente não assiste. Entendeu? Porque ele tá acordado, ele tá ali no meio da gente e tudo. Então, quando ele vai dormir, assim, a gente bota um filme, por exemplo, que tenha tiro, que tenha briga, essas coisas, né? Sim. Mas assim, você aconselharia? O que você aconselharia de idade para que, por exemplo, uma criança tem um celular, não sei. Porque, cara, eu já vi criança de 8 anos, 9 anos com um celular smartphone na mão. É um absurdo. É. Uma criança tem um celular, tá doido. É. Pare comendo. Gente, ele já vai responder essa questão aí. Você do Instagram, compartilha para as pessoas aí que tá com você, seus amigos. Tirem as dúvidas de vocês, mandem perguntas aqui que o Henrique vai responder. Vai lá no canal do YouTube, Fuja da Ilha e se inscreve. Vai no canal nosso no YouTube, nos ajuda. Nós precisamos chegar a 1000 inscritos para que nós venhamos a ranquear nossos vídeos, né? Então, nos ajude, faz isso. Compartilha, fica aí até o finalzinho. Manda tuas perguntas, porque o homem tá aqui para respondê-las todas. Legal. Vai Essa lá. questão aí da... Só uma questão. Emendando Ah, sim. nessa pergunta aí. Fui procurando a voz, tá acreditando? Não vi que É a era voz tu, do cara. além aqui. Chamada Voz do Além, Rony. Então, só emendando na pergunta de Romário aí, eu queria saber também, concluindo, quais as causas do excesso, né, de internet ou de mídias que as crianças têm acesso hoje em dia. Aí responde a de Romário e no final diz o que você acha aí, quais as causas que isso pode trazer, tanto comportamental quanto para a vida da Isso. criança. Muita coisa, cara. Muita coisa, assim. Vou pegar dele aqui pra não... Vai lá, assim. pode arrochar. Primeiro que a questão do cérebro da criança, né, bem como o nosso cérebro, é assim, a mídia, você pode perceber, se você lê um livro, sua mente ela fica bem relaxada. Você lê um livro, você tem a mente relaxada, entendeu? É mesmo? É. Por Você que tem... que assim, a questão da dor de cabeça que às vezes dá no povo? Não. Será que é por conta da visão? Deve ser a visão, né? Deve ser a visão. Ah, Deve ser a entendi. visão. Falando assim, por exemplo, você lê um livro, né? Você tá lendo a Bíblia, você lê um livro, né? Qualquer outro livro, né? E você fica com a sua mente relaxada. Mas quando você tá assistindo nas redes sociais, você vê que a sua mente fica cansada. Seu cérebro, a mente fica pesada. Se você passar muito tempo assistindo muito vídeo e tal, no final você fica com a mente cansada, cara. Sabe por quê? Porque ali tem muita coisa. Tanto tem imagem, como tem toque, como o celular ele tem um cheiro. E ali é áudio, é vídeo, é cores, é cenas. É cúmulo de informação demais. É tanta informação no cérebro, entendeu? Que o cérebro ele se sobrecarrega naquilo ali. Então, quando uma criança ela passa um tempo muito grande, ela tá sobrecarregando o cérebro dela. Ela tá alterando até a questão dela ser inquieta. Sim. Até a questão dela ficar muito inquieta, acelerada. O que ela tá vendo, ela vai querer imitar, porque Vai ela reproduzir. aprende por observação. Ela vai querer imitar. Você tá entendendo? Então a criança vai apresentar comportamentos que você reprova, mas ela viu, Sim. ela vai querer fazer. É. Entendeu? Então, assim, é muito prejudicial essa questão. A Organização Mundial de Saúde, ela orienta a criança não, a adolescente com 12 anos apenas ter um celular. 12 anos. Apenas com 12, um tablet, um celular, apenas com 12 anos de idade. Entendeu? Agora, qual a questão da mídia, né? O meu filho, ele assiste um pouquinho. 3 palavrinhas, né? Sim, Também, né? Às vezes bota meia hora pra ter um descanso também, porque não é fácil. Mas a gente tira logo, sabe? Quando vê que já tá ali, depois de 30 minutos, já tira. Por quê? Pra não ser aquilo ali. Aí eu saio com ele, pra ele ver animais na rua, né? Vamos andar, vamos se movimentar pra sair. As crianças estão muito na mídia. Por quê? Por exemplo, você vai dar comida da criança, né? Não quer. Bota na boca e resiste. Aí você liga o desenho. Come. Rapaz, bote qualquer coisa na boca da criança que ela come. Ela marcha assim automático. Hipnotiza. Ela não sabe o que ela comeu e ela nem registrou quem foi que deu. É. Você perdeu aquele momento da criança saber que foi o papai que deu, foi a mamãe que deu. Então, quando uma mamãe, ela bota o filho pra assistir, pra comer mais rápido, ela tá prejudicando isso, ela tá perdendo esse momento de saber, foi a mamãe que deu. Foi o papai que deu a minha comida. Por mais que a criança resista, mas é preciso que você dê. Então, por que a mídia
a criança passa tanto tempo? Porque tem essa função de hipnotizar, de fazer a criança ficar mais calma, mas acaba trazendo uma influência que os pais não trazem. Por conta de muita informação, sobrecarrega, altera até o próprio organismo da criança por conta daquela quantidade de informação. Então, assim, é normal, é legal, não é ruim. Nada é ruim. Ter acesso, né? Não é ruim. Tá entendendo? Ela assistir um desenho. Agora, né? é os excessos. E o que ela tá assistindo? Tem coisa que nem Conteúdo. deve. Mas tem coisa que pode, entendeu? Que é bom, que ela precisa. Mas tem que ser tudo assim, muito didático, muito educativo, sabe? Por exemplo, eu vou assistir um cara imitando uma foca. Pra quê? Pra ter um filho retardado? Dentro de uma banheira de Nutella, além do mais. Assistiu muito. Meu Entendeu? Deus do céu. Cara, tem que ser educativo, tem que aproveitar a capacidade da criança, cara. Sabe por quê? Porque a criança, ela tem um cérebro pra aprender melhor do que o nosso. Quanto mais velho você vai ficando, mais difícil vai ficando de aprender as coisas. Não sei se é a psicologia que diz que a criança ela absorve tudo até 6, 7 anos, né? É meio que uma esponja pra absorver todas essas coisas, né? Não, e todo mundo fala. Você vai ver que escolas de idiomas, quem ensina idiomas, vai dizer que é uma janela aberta a mente de uma criança pra aprender idiomas. Período de 0 a 6 anos, né? Isso aí. Entendeu? Benjamin mesmo. Benjamin, eu em casa e Ramayana, a gente gosta de estudar inglês, né? A gente tá parado, mas a gente gosta. Mas quando ele começou a falar as primeiras palavras, nossa comunicação com ele era no inglês, mano. Uhum. Entendeu? Então chegou uma hora que eu cheguei pra ele, Henrique, e disse o seguinte. Ele disse, papai, o que é isso aqui, né? Aí eu disse, isso é um quadrado. Ele disse, não, isso não é um quadrado, não. Isso é um square. Olha só. É um square. E eu sem entender. Até eu entrei em parafuso. Square? Mas o que é que tu tá dizendo? Não, papai, isso aqui é um square. Porque quadrado em inglês... Ele aprendeu em inglês, né? E ficou. Uhum. Entendeu? Quando ele olhavam pro avião, era um airplane. Ei, é o airplane passando. Não falava avião. Veio aprender agora, porque a gente relaxou no aprendizado. A janela tá se fechando e a gente não tá... Uhum. Entendeu? Isso. É a plasticidade cerebral, né? Então a criança é como essa esponja. Cobrei. Você pode colocar que ela se adapta, entendeu? A quantidade. Não é como uma caixinha que você só cabe aquilo ali, não. Você vai colocando e ela vai se expandindo. Uhum. Então se você ensinar inglês, até mais idiomas, quanto mais melhor, né? Então a gente tem que aproveitar esse momento para o filho aprender uma bateria, tocar um teclado, aprender inglês, né? Fazer essas coisas, você tá entendendo? Fazer essas coisas, então tem que aproveitar. E não deixar com que esse momento da criança seja perdido, né? Através dela assistindo besteira, você tá entendendo? Coisas que não são educativas, né? Às vezes as crianças, as meninas, elas aprendem muito a dançar, cara, né? A gente vê as menininhas novinhas, pré-adolescentes, 9, 10 anos, dançando. E dança igualzinho. Ela usou a capacidade dela, né? Pra aprender coisa que não tem muito sentido, né? Uhum. Então é aproveitar esse momento pra isso, entendeu? Henrique, o que é que você tem a dizer assim sobre tanto o pai como a mãe que tira a função de um do outro, né? Porque, como você falou, o pai tem uma função, a mãe tem outra. E quando um interfere, tipo assim, a mãe faz uma coisa, corre pro pai e o pai tira a autoridade da mãe, ou vice-versa, né? Isso é fundamental, é prejudicial, né? A gente já sabe. E assim, o problema é que a criança, ela se aproveita disso. Porque a criança é muito inteligente, entendeu? Ela se aproveita disso. Ela aproveita dessa brecha, né? Pra ela criar, sabe assim, a situação que ela quer, né? E aí tem que ter uma unidade. Os pais, eles têm que estar unidos, né? Mesmo que a relação não esteja boa, né? Mesmo que às vezes tenha uma discussão, mas em prol do filho é necessário que haja sempre uma unidade, uma concordância, uma comunicação boa na criação do filho, para que o filho não beba, não receba. Se o casamento não tá bom, não tá legal, mas que o filho não seja tão impactado com isso, sabe? Porque assim, as consequências são muitas, cara. Muitas consequências. Eu atendo algumas pessoas, e é muita consequência que tem, né? Por conta dessas questões, você entende? E hoje, sabe o que é que tem acontecido, Mário? As mulheres têm sofrido muito. As mulheres estão adoecendo muito. Por que as mulheres estão adoecendo muito? Porque elas estão fazendo muitas coisas, sabe? Sim. É muita coisa pra mulher fazer. É filho, é casa, é Comida, trabalho, roupa. é pai. E
pior quando o marido não é um marido que ajuda, né? Às vezes o cara não sabe nem fritar um ovo, como às vezes eu ouço, né? Sabe nem fritar um ovo, né? Então, assim, precisa o marido ajudar muito a esposa hoje, porque as mulheres, elas estão muito sobrecarregadas hoje, cara. Muito sobrecarregadas. E qual é a questão também, né? É que a mulher, ela acaba, mesmo no contexto de hoje, nessa competição, o marido, ele ainda é o cara que sai. A maioria das vezes, né? Então, assim, quando os dois não podem, é a mulher que fica. E o que é que eu tenho ouvido, né? Mulheres que têm aberto mão de muitas coisas, né? Então, tava no meu TCC e eu parei no meu TCC, a minha faculdade. Por quê? Porque eu tenho cuidado dos meus filhos, né? Então, assim, é muito interessante que a gente, marido, entenda isso, sabe? Não pode, cara, hoje não podemos, né? Olhar para as nossas mulheres e dizer assim, ó, te vira. Sabe? Eu vou trabalhar e tu fica em casa. Sim, mas elas têm sonhos. E elas têm projetos também. Hoje elas também têm desejos. Hoje elas também querem se formar. Hoje elas também querem contribuir em casa financeiramente. Sabe? Então, assim, a gente precisa ter muita habilidade para não matar, não anular as nossas mulheres, as nossas esposas hoje, entendeu? E tentar conciliar tudo, sabe? Então, a gente hoje parece que a gente tá fazendo um malabarismo, né? Família hoje é malabarismo. Tem que administrar muito bem o tempo, sabe? Pra não se perder em nada, tá? Interessante. Uma pergunta aqui que acho que não pode... Acho que tem a ver sim, então a gente tá falando disso aí. Quando o cara ele chega a esse ponto, Henrique, de, por exemplo... Acho que pode ser... Acho que eu chamaria isso de orgulho, né? Não, minha esposa tá trabalhando. Eu tô com a casa e os filhos em casa pra fazer. Mas não é a minha obrigação fazer isso. Não sou obrigado a fazer isso não, porque eu quem tem que estar trabalhando. Mas se o cara não tá trabalhando, o que é que esse cara tá tendo na mente? Que tipo de confusão é essa que ele tá tendo na mente? Porque, assim, pode ser orgulho. Isso seria orgulho? Eu acredito que sim. Orgulho. Porque, assim, tem casos que acontecem que a gente vê, né, Lázaro? A gente sabe. Que a gente sabe que, assim, tá dessa forma, né? O cara tá em casa, mas... só pode ser orgulho mesmo, mano. Não tem outra coisa pra chamar, não. Porque, assim, o que a Bíblia fala? A Bíblia não fala nada sobre isso, não. Porque a gente vê muito na Bíblia a questão do homem, sim, fazendo isso que você fala. O cara que é o provedor. E isso é o papel dele, biblicamente falando, né? Ele é o provedor. E, porra, às vezes não tá provendo, às vezes os papéis invertem, o cara entra nesse parafuso, tá ligado? É como se ele não entendesse que existem exceções, né? É. Fica preso nisso e se embala numa caixinha e acha que só serve se for daquela forma. A gente entende que o homem ele é o provedor, porém existem exceções. Vamos supor que os dois trabalhem e o marido perder o emprego, não é para a mulher largar o emprego. Ela vai manter por um tempo até que ele possa suprir novamente. Isso. Né? Isso mesmo. Exatamente. É a questão de você entender isso, né? Você não pode ser tão rígido, né? Flexibilizar isso, o entendimento. Sobre o comentário que fizeram ali, a síndrome de Gabriela, né? E da música lá, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Entre os irmãos da igreja, tava tendo uma dissensãozinha, uma celeuma, porque da outra vez que veio o pastor Wesley, né, psicólogo, ele falou a respeito dos 4 temperamentos. 4, Rony? Isso aí já rendeu até briga quase. Os 4 temperamentos, né? Que é o fleumático, colérico, sanguíneo e melancólico. Existem mais, não é? Então, aí o pastor Wesley disse que assim, que no meio da psicologia e tal, isso não é bem... Não sei nem qual foi a palavra que ele falou, não sei se é bem aplicável, coisa do tipo. Que isso vem de uma cultura grega e etc. Cientificamente, etc, né? Ele não tem peso pra psicologia e pra ciência. Coisa do tipo. Assim, mas aí a discussão era que, tipo, basicamente, Rony, é porque uns psicólogos consideram, outros psicólogos não. Até alguns psiquiatras utilizam, mas da maneira que eu já vi utilizar, não é de forma clínica, né? Não é dentro do senso comum. Mas é para trazer uma visão mais clara, assim, da psicologia para um leigo, né? Para alguém que Poxa, é compreender. É só isso. Só a função de compreender. Não tem dentro da psicologia, gente. Não vai ver isso em livros, você tá entendendo? Mas a gente sabe que existem essas diferenças, entende? Então, assim, eu não descarto. Você tá entendendo isso? Eu não descarto. Assim, é uma forma de compreensão do ser humano. Agora, o que é que eu posso falar em relação a isso, né? A nossa personalidade, ela é construída, viu?
a personalidade, essa questão, eu nasci assim, vou morrer assim, não. A nossa personalidade, ela é construída, né? Nos nossos primeiros anos de vida, até a adolescência ali, ela é construída. Então, quando eu nasci zero. Você não nasce zero. Eu vou partir pra um desses 4, vamos dizer assim. Você não nasce zero, né? Você nasce assim, com carga genética, né? Com a carga do pai, com a carga da mãe, com carga de avós, né? Você nasce com essas cargas genéticas e com inclinações para determinados comportamentos. Inclusive, o homem nasce cientificamente com inclinação para ser homem e a mulher com inclinação para ser mulher. Então não existe esse negócio. É falso cientificamente de que o menino e a menina nasce neutro, né? Aberto a qualquer tipo de caminho. De caminho ali da sexualidade. Não é verdade. Nasce com inclinações para ser homem ou para ser mulher. E aí você nasce com isso. E o que é que vai construir a sua personalidade? As suas experiências de vida, seu pai e sua mãe, principalmente sua família ali. O ambiente, no caso. O ambiente, exato, principalmente, né? Depois a questão social, a criança vai para uma escola, a criança vai para uma escola de futebol e ela vai socializar, mas antes vem a família, vem ali a família que impacta, e será as decisões que essa criança vai tomar diante das experiências da vida. Por exemplo, duas crianças gêmeas, veio o pai alcoólatra. Uma odeia quando cresce, não bebe, odeia o álcool, e a outra deprava. Você tá entendendo? São as decisões que a pessoa vai tomar diante do ambiente da vida que vai determinar a sua personalidade, certo? É como ela vai construir essa sua personalidade. Quando essa personalidade ela é construída, né? Aí é mais difícil desconstruir algumas coisas, mas é possível. Agora essa questão de Gabriela ela pode estar mais relacionada ao caráter também da pessoa, né? Dizer assim, sabe, eu sou uma pessoa assim, tem um caráter um pouco não tão correto, sabe? Mas é o meu jeito, eu nasci assim, eu vou continuar assim, né? Eu furo uma fila, tal, né? Então pode estar relacionado ao caráter, né, da pessoa também. E quer maquiar com essa... Quer maquiar. Porque personalidade é uma questão neutra. Não existe personalidade certa ou errada. Pelo amor de Deus, né? Toda personalidade é certa. Se eu sou mais... Personalidade está relacionada também ao temperamento. Se eu sou mais quieto, mais calado, se eu falo mais, se eu falo... Isso é personalidade. Você tem a sua, eu tenho a minha. Agora, caráter é onde entra a questão ética, a questão moral. Sim. Entende? Mas personalidade, eu tenho a minha, você tem a sua e pronto, e acabou. Entendeu? E é legal você ser do seu jeito e eu ser do meu, né? Interessante, show de bola. Maravilha. Tem nenhuma perguntinha não, Rony, aí? Sou. Legal. Ai, que benção. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Muito bom. Pois é isso aí. Meu celular descarregou aqui. Tá bomba, menina. Aí eu vou lhe dizer, viu? Como Henrique? Não, tem muita coisa pra falar ainda, mano. Então pois fale. Pelo amor de Deus, tava lembrando aqui agora. Pois Questão da igreja. Esse pedaço é teu, viu, Henrique? Tá bom. Deixa aí. Deixa pra minha esposa, pode deixar pra minha esposa, eu vou levar. Eita, homem, aí tá vendo homem aí? Eita, glória. Como é a tua relação com as suas ovelhas lá na igreja lá e tudo? Eles te procuram pra... Ou entra naquele quesito de não pode porque é mais próximo? Isso é importante, é complicado, né? Isso é um legal. Psicólogo atender Isso é legal. Parente, porque amigo. o Wesley falou sobre isso, mas assim, agora que eu consegui reformular legal e te dizer. Fizeram nessas joguinho de pergunta e resposta, perguntaram, né, pra mim, e o psicólogo pode atender pessoas próximas, né? E aí uma pessoa, né, ninguém sabe quem é, uma pessoa me procurou essa semana e disse assim, eu tenho um parente meu, né, que precisa de atendimento. E eu disse ok, né, e tal. E aí a pessoa depois mandou uma mensagem dizendo assim, não, mas... eu não vou mais levar ele não, porque não pode atender pessoas próximas, né? Eu nem conheço o cara. Eu nunca nem vi o parente dessa pessoa. Eu conheço ela. Entendeu? Ela me conhece nem é assim, eu nem sei onde é que... Nunca fui na casa, né? Nunca fui na casa dela. Nem sabia que ela tinha esse tio. E aí eu disse, ok, eu acho que não prejudica, mas fica livre e tal. Então, assim, é questão de convívio social, né? É questão de eu conhecer pessoas, né? Eu conheço as pessoas, mesmo em convívio social, vocês estão compreendendo bem, né? Então eu conviver, mas assim, não é que eu tô por exemplo, se fosse dessa forma, né? Até brinquei com minha esposa, assim, imagina, eu tô na fila da lotérica e assim, eu não posso conversar com ninguém, porque se eu conversar muito, eu já não posso atender aquela pessoa que eu conheço na fila da lotérica. É pior pra mim, então eu tô
acabando com a minha possibilidade Com a profissão. de atendimento, de profissão, né? Então, assim, é questão de intimidade. Você tá entendendo? Intimidade, pessoas íntimas. Porque o Romário pode compartilhar algo de pessoas que eu conheço e isso prejudicar a minha imagem daquela pessoa, ou eu não acreditar em você. Você tá entendendo? Entendi. E isso pode me afetar. Você tá entendendo? Então, assim, não é essa questão muito simples, sabe? É uma questão muito de intimidade mesmo, de convívio. Mas na questão, então, assim, você então não consulta. Não, exato. Pronto, vamos a pergunta lá em relação. Não é consulta. Não faço consulta na então igreja. vai virar um aconselhamento. É aconselhamento pastoral, onde eu tenho o meu conhecimento psicológico, que eu posso utilizar, né? Mas dentro de um esboço ali, um escopo, digamos assim, pastoral. Né? Então não é psicologia, não é consulta psicológica, não. Né? Até porque você imagina, se eu sou pastor e eu tenho formação em psicologia, a pessoa na igreja está precisando, ela diz assim, não, eu não vou atrás do meu pastor não, porque ele tem formação, mas ele é meu pastor. Mas é lógico que você tem que vir atrás de mim. É atrás de mim que você tem que vir mesmo. Cara, mais capacitado você tem, meu amigo. Me procure, entendeu? Me procure. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e eu usei a psicologia e assim, foi muito bom, sabe? Não espiritualizei assim, no sentido de ir só pelo espiritual, mas comecei pela questão comportamental. Sim. E assim, foi um estalo. O estalo chegou no lugar. Para aquela pessoa. Bem legal, a pessoa saiu bem feliz, sabe? Porque às vezes é muito importante esse conhecimento pra gente não espiritualizar tudo, entende? Às vezes é uma questão comportamental. Por exemplo, só pra... Pode falar. Claro aqui, né? A pessoa me procurou, né? Que tava sofrendo, né? Acusações, né? E acusações do marido, acusações do irmão, né? Que o marido disse isso, aquilo, tal. E ela foi falando de acusações. E o que é que eu percebi? Que aquela pessoa, desde sempre, ela é uma pessoa que ela procurava, ela sofria para não ver brigas acontecerem. Você entende isso? Para não brigar com meu marido, eu fico sempre calada. Né? Não, para não brigar com meu irmão, eu fico sempre calada. Eu deixo as acusações acontecerem. E ela sofria muito com isso. E guardava muito, sabe assim? E aí eu disse um exemplo pra ela. Eu disse assim, imagina a sua filha ir pra escola, pequenininha, e ela tá lá e tem 2 coleguinhas que querem brigar. Aí ela diz assim, os coleguinhas, não briga não, os 2 batem em mim, mas não briga não. Aí os 2 coleguinhas batem nela, ela chega em casa machucada, né? Aí a mãe vai dizer, o que é isso, né? Não, é porque os coleguinhas queriam brigar e eu disse, não, bate em mim, para não brigar, né? Aí a mãe vai dizer, meu filho, tudo bem, tal. Aí no outro dia, mais 2 brigas, e aí os coleguinhas, não briga não, bate em mim. Aí a criança todo dia apanhando, aí você ia achar legal? Ela disse, não, eu disse, pois é, Deus não acha também. Deus não acha também legal quando um filho dele só sofre, só apanha. Não, eu sofro pra você, pra não ter briga aqui em casa, pra não ter briga em canto nenhum, pra ninguém falar. Eu só apanho, eu só choro, eu só guardo, eu só absorvo, eu sou a pessoa que apanha. Então eu não precisei nem pular pra questão espiritual. Entendeu? Porque era um comportamento errado dela, era uma visão errada. Eu achava que estava agradando a Deus, mas ela não estava agradando a Deus. Então, às vezes, a gente tem muitas questões que são só comportamental, sabe? E o diabo, ele se aproveita do nosso comportamento, da fragilidade. Ele diz, vou pisar. Já que ela aceita tudo calada, eu levanto essa pessoa para falar mal dela, essa aqui, daqui a pouco ela tá numa depressão, daqui a pouco ela tá lá embaixo, né? E achando que é algo muito grande, quando só precisa fazer um ajuste num comportamento. Entendi. Como com crente da Ovelha Sua é muito fácil falar, né? Você expor tanto a psicologia quanto a questão psicologia científica, quanto a questão religiosa, né? Você consegue fazer. E com um paciente seu, sei lá, chegou aí e perguntou assim, você já teve abertura alguma vez para fazer isso ou você faz essa separação? Não, aqui eu tenho que só tratar como ciência, não vou entrar nada. Até, assim, você vê que poderia até facilitar muito mais fácil resolver o problema quando você jogasse algo ali, como a Bíblia fala, né? Sim. Você já pegou caso assim? Já, lógico, né? Vários casos, né? Então, a gente atende ateu, espíritas, pessoas que querem tirar a própria vida. Então, assim, várias situações que eu, como cristão, isso seria, a minha primeira reação seria dar a resposta para a pessoa. Olha, assim, o segredo é esse. Só que isso é uma questão até que as pessoas podem até nos criticar, sabe? Nos criticar enquanto psicólogos, porque é uma área em que você precisa ter muito cuidado, senão você não faz psicologia. Porque se eu
diretamente, sabe? Eu ajo como um pastor, como um cristão, e diretamente eu aponto o caminho para aquela pessoa, eu fecho ela para mim. Eu fecho ela. Você tá entendendo isso? Eu fecho, ela não se abre mais. Porque, agora, o que acontece? É muita habilidade, assim, sabe? Para lidar com essas questões, né? Então, assim, o que acontece? Eu não falo diretamente. Não falo diretamente, né? O que eu faço são orações. Eu oro pela pessoa que eu atendo e oro antes. E eu digo, Deus, eu tô aqui, mas primeiramente é para ser um instrumento de salvação. Sim. Não sei se eu vou conseguir falar para ela, mas que ela veja Cristo em mim. Mesmo que eu não fale. Mas que ela seja ajudada de uma forma que isso chame a atenção dela e que em algum momento ela descubra. Sabe? Quem é a pessoa que atende ela, sabe? Mas diretamente eu não falo. A psicologia orienta que não se fala. E na igreja eu não falo da psicologia. Eu posso utilizar técnicas psicológicas, mas eu não fico falando, entendeu? Sim. Eu não fico falando, para não misturar. Entendi. A psicologia orienta que seja bem dividido essa questão. Mas assim, eu atendo várias pessoas, todo tipo de pessoa, e eu não falo diretamente, entende? Mas o que é que eu trabalho? Eu trabalho dentro da pessoa, né? Quem tem que colocar isso na terapia é a pessoa, não sou eu. Aí sim, quando a pessoa ela tem isso dentro dela e ela coloca isso, aí sim eu posso transitar, entendeu? Por essa questão, dessa forma, entende? Mas isso não é algo que eu posso fazer. Por quê? Se eu não separar bem isso, eu não consigo fazer psicologia. Você entende por quê? A premissa aqui da palavra é ela te dar a solução e o caminho, a resposta e pronto, acabou. Então você chega pra mim, eu te digo o versículo, eu te digo o caminho, e se você andar por esse caminho, você vai conseguir. Se você obedecer, você vai chegar lá. A psicologia não. A psicologia vai olhar pra cada paciente e vai dizer assim, o paciente ele tem que chegar na solução do seu problema, né? E aí quando a fé é importante pra ele, né? Aí eu posso transitar nisso junto com ele. Você tá entendendo? De outra forma, eu preciso ter muito cuidado, sabe? Assim, muito cuidado. Agora, ok. Diga o microfone que a gente conversa mais. Henrique, quando procurar? Porque é o seguinte, eu não sei a maioria das pessoas, mas é como se a ideia fosse, não, só procura psicólogo, se o quê, meu Deus? Muita gente acha que a psicologia... Psicanálise, coisa do tipo. Quem é doido? Confunde com psiquiatra, né? Psiquiatra. não vou não. Não tô ficando doido. Pra que eu vou procurar? Entendeu? Assim, quando se identifica e diz, não, eu preciso... Pra que você possa desmistificar isso pra quem tá nos assistindo, nos vendo. É a questão da falta do controle, como a gente já falou, né? A questão da falta do controle. É quando aquela pessoa, ela tá sendo prejudicada socialmente, profissionalmente, né? No lar dela. Então essa é a questão. Quando eu não tô conseguindo dormir e está me prejudicando o meu trabalho, aí eu vou procurar uma ajuda. Quando eu estou no meu trabalho, mas eu tenho uma crise, né, de ansiedade. Por exemplo, uma coisa bem interessante que aconteceu, só abrir aqui para falar sobre isso. Nós estávamos agora, dia 29, tivemos aquele momento de oração, né? Isso, a nação jejum, orando oração. E e rolou aquele vídeo, né, do pastor falando do dia 30, né? E aí tinha um adolescente lá, uma adolescente que vai até se batizar e tal. Uma menina bem aprendendo tudo agora. E viu aquilo ali, sabe? E ficou guardando aquilo ali, era dia 29, e ela ficou pensando e tal. E foi dormir pensando naquilo ali. Aí no outro dia ficou sabendo que a avó não tava tão bem. Tava se sentindo mal em algumas coisas e tal. E ela foi juntando aquilo ali na cabeça dela e foi juntando. E ela jurou que iria acontecer. No outro dia iria acontecer algo com ela e com a família dela, sabe? E ali, no momento ali, dentro da igreja, no momento da oração, aquela menina entrou numa crise de choro muito grande, uma crise de choro muito grande. E a mãe perguntava o que era, ela dizia, não, é porque eu não sei. Só que sabe, né? Só que ela não podia contar ali, né? No meio de todo mundo ficou um movimento e tal. E ali as pessoas oraram por ela, né? Só que eu senti na hora, né? Eu tive aquela sensibilidade de entender que tinha uma questão comportamental, psicológica por trás. Não era só espiritual. Não era só orar e dizer, vai ficar bem agora, sabe? Aí eu chamei a mãe, depois que oraram, né? O pessoal continuou lá, eu sentei. E eu disse assim,
O que foi que aconteceu? O que foi que passou pela sua mente? Ela contou, não, é porque eu fui dormir ontem pensando nisso, tal, e foi apresentando todos os sintomas de pânico, de uma crise de pânico, entendeu? E aí eu fui explicar pra ela o que é que ela tinha passado, que era uma crise de pânico, por que ela tinha passado e como é que funciona uma crise de pânico, e o que é que eles precisavam fazer. Pronto, foi a adolescente se acalmando na hora, foi pra casa, conversei com a mãe confirmou, o ambiente de casa não tava legal. Pronto, você tá entendendo isso? Então, é isso, sabe? Às vezes a gente só vai tratar o espiritual, só que hoje não tá sendo assim, sabe? É necessário haver um pouco de conhecimento também pra não tratar, porque a pessoa vai embora e ali ia ter outra crise de pânico, talvez, sabe? Porque tava relacionado a algumas outras coisas mais que apenas uma influência espiritual, entendeu? Então, essa é a questão, sabe assim, quando procurar um caso como esse, é interessante procurar quando a pessoa tá sem controle emocional. Ontem uma pessoa no joguinho de perguntas e respostas disse assim, eu tô chorando por tudo, é normal? Aí eu disse, não é normal. Pode ser um acúmulo, né, de emoções. Às vezes um luto que a pessoa não fez, sabe? A vida não deixa a pessoa parar pra nada, sabe? Não deixa vivenciar, experienciar, não dá tempo, né? E às vezes a pessoa vai... Então assim, diminui as responsabilidades, melhora a rotina, sabe? Assim, é tanta coisa. Eu atendo também uma pessoa e assim, a pessoa numa rotina muito complicada, sabe? Nossa, uma rotina muito difícil. Quando a pessoa contou a rotina, eu disse assim, olha, qualquer pessoa que entrar nessa sua rotina, ela perde a saúde mental dela. Ajusta a sua rotina. A pessoa tem 2 filhos, o marido estava trabalhando dentro de casa, não ajudava tanto. E ela com tudo, sabe, assim, com casa, com filhos. E ali, sabe o que foi que ela fez? Foi na escola, botou a menor pela manhã, né? Foi na mesma escola e botou o filho num futebol, ou foi em alguma outra coisa. Ficou com a manhã livre. Pronto. Acabou os problemas. Ela relaxou, ela disse, olha, eu tive a manhã livre. Foi o que você fez? Eu fui dormir. Aí, entendeu? Então, assim, tem coisas que é só ajuste, você tá entendendo? Tem coisas que é só um ajuste, sabe? Que você tem que ajustar. Então, mas é quando essa perca de controle acontece. A gente tava conversando com o Luciano Personal Trainer, né? Eu vi. Ele falou Cavalcante, Luciano Cavalcante, ele falou que um dos alunos dele não tava tendo rendimento no seu corpo porque ele precisava dormir. Ou seja, o cara fazia tudo direitinho, regrado o que o personal tava dizendo, mas... Tinha que dormir mais, cara, né? vai dormir. Aí o cara começou a dormir 30 minutinhos, 40 minutinhos no dia. Alcançou o objetivo que queria. E assim, relaxamento mental pra conseguir o corpo. Isso. Já pensou? E assim, pra não ficar mal falado, né? Pra não ficar... Eu acho que talvez até ficou incompleto. Não é só quando perde o controle que a pessoa procura a terapia. No caso, eu tô falando no caso de pessoas que resistem, né? Sim. A gente tá falando nesse contexto cristão, onde as pessoas resistem. Mas uma pessoa pode procurar terapia pra autoconhecimento, pra adquirir habilidades sociais. Pronto. Qualquer pessoa pode... Qualquer pessoa... Precisando ou não, chegando no estágio de perda de controle ou não, né? Isso, e assim, quando eu falo perda de controle, não é loucura, não. Não vai ficar doido, não. Não tem nada a ver, né? Eu vou falar como é que é esse processo. Mas assim, é uma questão, como essa menina, uma crise de pânico ali que atrapalhou ela, né? Às vezes a pessoa tá no trabalho, tem uma crise de pânico também, atrapalha profissionalmente, né? O rendimento cai. Conjugal, a pessoa tá com um problema conjugal na hora do sexo, tem dificuldade, porque tá preocupado, não consegue controlar os pensamentos, pensando em muita coisa e a mente não para, tem uma questão aí por trás. Então são essas questões, mas habilidade social, a pessoa quer aprender habilidade social, é muito calada, ela só quer conversar mais, ela quer autoconhecimento, é muito bom. Então assim, psicoterapia, todas as pessoas, elas podem fazer e seria muito legal fazer. Sim. Entende? Porque a pessoa vai entrar e vai ali ter um autoconhecimento sobre si, vai descobrir algumas questões. Destravar muita coisa, entendeu? Agora a questão do psiquiatra é a questão da medicação. Sim. O psiquiatra, ele é um médico formado em medicina e ele então parte para a área da psiquiatria, né? E ali ele se torna um psiquiatra. O psiquiatra, ele trabalha assim em história de vida, mas mais especificamente ele vai trabalhar com a medicação. O psicólogo, ele não trabalha com a medicação. E ele nem quer trabalhar com a medicação. Ele deixa para o psiquiatra trabalhar com a medicação. A psicologia tem até as suas visões em relação à medicação e tal, né?
Até porque dentro de um processo de melhora, de uma crise de pânico, de ansiedade e depressão, a medicação tem a sua porcentagem, o exercício físico tem a sua porcentagem e a terapia tem uma maior porcentagem em tudo isso. Entendeu? Tem uma pergunta que veio fresquinha até, agora. Só pra finalizar, até a minha esposa ela fez terapia durante uns 2 anos e isso trouxe uma qualidade de vida muito maior para ela, melhorou muito. Mas a gente chegou a enfrentar muito por nós mesmos aquele preconceito, principalmente no meio pentecostal, que é o que a gente vive. Existe ainda um preconceito, às vezes a gente acha que o crente ele não pode ter, não pode acompanhamento, não pode ir né? num psicólogo, porque isso acaba sendo falta de fé. Inclusive vou emendar aqui porque Risonete ela perguntou. Risonete é a minha mãe. É a mãe de Pastor. Legal. ela perguntou Parabéns, meu filho. se depressão é falta de fé, que tá no meio disso. Às vezes pode ser depressão, às vezes pode ser um problema pequeno, como você disse, algo simples, mas isso é falta de fé? Não. Pronto. Tá. A pergunta que eu ia fazer é relacionada à depressão e a gente pode separar, porque assim, até onde eu recebi o conhecimento, e foi bom a irmã Risonete perguntar, porque é o seguinte, da onde surge a depressão, né? Até onde eu entendi, pelo menos que eu ouvi, é o seguinte, a depressão pode vir, né? No caso da esposa de Rona, ela tinha uma ausência de vitamina B12, né? Isso, era um pouco físico também. Isso, ou seja, era biológica, aí levava um pouco à depressão. Aí tem a questão psicológica, que também leva à depressão. E tem a questão espiritual, de influências que leva à depressão. Entende aí? Qual é o... Pegou o balaio aí. O contexto, ou seja, a pergunta dela é ausência de fé, né? É algo espiritual? Algo espiritual? É algo biológico? Entende? Na maioria é mais questão psicológica, né? História de vida, né? Depressão é história de vida. Tem uma influência trazendo aqui para nossa questão cristã, né? Quem não acredita, tudo bem. Guarda essa, fica aí, né? Só ouvindo. Mas tem uma questão espiritual, sim. Por quê? Toda questão psicológica, ela pode, né? Ela pode ter uma questão. Não é tudo. Pra mim não desfazer o que eu falei até agora, né? Mas assim, por exemplo, se você tem aqui uma pessoa com uma ferida, né? Se eu tô com uma ferida exposta, o que é que pode acontecer? Eu tô com essa ferida exposta. O que é que eu posso atrair? Infecção, bactérias e aí vai. Machucar de novo. E bichos, né? Essa é a questão espiritual. O diabo ele pode não ser o causador, mas ele vai se aproveitar. Sim. Porque ele vai sentir, entendeu? Então, assim, quando a gente diz assim, a depressão é uma questão de falta de fé, não é uma questão de falta de fé. Se nós olharmos a depressão como uma questão de falta de fé, a gente está anulando o ser humano, entendeu? A gente está anulando a história de vida, a gente está anulando o abuso que a pessoa sentiu, e mesmo que ela tenha fé, mas ela sofreu um abuso. Mesmo que ela tenha fé, mas ela teve uma família desestruturada. Teve o trauma, entendeu? né? Ela teve um trauma, ela teve situações, ela teve problemas, ela tem muitos fatores. A questão biológica, né, da depressão, ela é um caso assim, não é tantos casos, entende? É bem excepcional, né? É causada pela questão biológica, né? Questão de uma ausência de vitamina, né? Não é sempre. A grande maioria é história de vida, entendeu? É história de vida, né? E não é falta de fé. Não é falta de fé. É história de vida. Às vezes é uma sobrecarga, às vezes é uma questão de a pessoa não saber viver a vida. Como alguns pastores, né? Então, vive uma vida de ouvir muitos problemas, mas não falam com ninguém sobre esses problemas. Não descarrega, né, com ninguém. Né? Não procuram ajuda quando necessário, né? E não sabe vive a vida ali só naquele contexto, né? De problemas e se torna ali só um poço de problemas e gera uma depressão. Aí eu pergunto, é falta de fé? Não, é não saber viver a vida. Ele perdeu a questão humana dele, ele perdeu a questão social. Então não é falta de fé. A gente não pode olhar para o ser humano e dizer assim, é falta de fé. Porque senão, então, qual a solução? Se é falta de fé, e não, a pergunta dela é muito importante, eu não estou desmerecendo a pergunta dela, tô dizendo assim, se pensarmos dessa forma, a gente vai anular o ser humano que está por trás. Agora, lógico que a fé, ela é fundamental, porque se eu recebo ali uma palavra, né, se eu recebo uma palavra de Deus, né, e essa palavra, ela me levanta, né, e eu creio nela, ela me levanta, a fé
foi fundamental. Mas não se anula a história de vida. Ninguém chega numa depressão sem ter uma história de vida por trás de sofrimento. Entendi. É interessante aí, já que você falou também que a questão do pastor, que há o acúmulo e ele às vezes pensa que é super-herói e não descarrega, não chega em ninguém, é irresponsabilidade dele. O trauma pode ser causado por outros ou por você mesmo, Isso. não é? Isso. Interessante. Eu pensei Muito que a bom. depressão sempre seria algo, ou qualquer trauma seria algo que outros viessem fazer contra nós, mas não. Eu posso fazer e causar esse trauma em mim mesmo, né? Sim, sim. E de forma até consciente às vezes. Pronto, tem uma Sim, perguntinha aqui legal. do pessoal Muito boa pergunta. da live. Thais Mara tá perguntando se... Só um minutinho. É Taismar ou é Dantas? Tá, Thais Mara, né? É. Para explicar sobre hipnose clínica e depois de explicar, né, uma maneira de tratamento pode ser hipnose clínica? A hipnose, ela não é... Não, assim, eu não trabalho com a hipnose, né? São poucos os psicólogos, não são muitos que trabalham com a hipnose. E ela não é tão bem vista, pelo menos aos meus olhos, né? Quem iniciou o trabalho da hipnose foi Freud, na psicanálise, que é o fundador da psicanálise, todo mundo conhece, né? Uhum. E ele iniciou fazendo a hipnose nos pacientes, porque a psicanálise trabalha com a questão do inconsciente muito forte, né? Aquilo que está lá guardado, que às vezes nem você sabe, foi recalcado. Chama assim, foi recalcado, tá lá, né? E você guardou lá dentro e nem você quer lembrar, né? De tão sofrido que foi. E ele, para acessar essas memórias, ele começou a se utilizar da hipnose, né? Só que ele teve uma frustração, né? A frustração dele foi que ele percebeu que algumas histórias contadas, quando ele acessava através da hipnose, e algumas pessoas trabalham hoje, mas não é uma coisa tão popular entre os psicólogos, né? É uma quantidade mínima, uma porcentagem mínima. Então nem conhece nem tem um interesse, né, de trabalhar, né? Ele descobriu que as histórias que eram contadas nem todas eram reais. Ele pensava que era real, mas eram coisas que estavam no inconsciente, mas que era fantasia, sabe? Vamos aqui, né? Eu me relacionei com a minha vizinha, né? O cara nunca tinha feito, mas ele tinha um desejo. Aí ele percebeu que não tinha muita eficácia. Criou no subconsciente dele essa história. E se ele recalcou porque ele sabia que era proibido, né? Então, ele descobriu que não tinha como diferenciar o que era real e o que era fantasia. E ele mesmo parou de trabalhar com a hipnose. No entanto, né, as pessoas que continuaram depois dos estudos, utilizam, mas eu não utilizo, não estudo, né? E não acho que seja necessário, mas tem profissionais que trabalham, né? Então, para não desvalorizar, né, assim, não gerar nada, né, com essa pessoa, eu fico calado, mas não trabalho e sou muito satisfeito com a forma que trabalho sem a hipnose. Show. Mas tem muitos profissionais que trabalham, né? Tem, não é muitos, mas tem uma porcentagem que trabalha, mas não são muitos. Não são muitos que trabalham com a Até que hipnose. estava em alta aí, a gente via muito hipnólogo aí, não só psicólogos, mas só hipnólogos mesmo, né? Não só psicólogos. Fazendo tratamento. Psicólogos, né? Que foi a pergunta dele. A hipnose clínica, né? Tá falando da hipnose utilizada ali na psicoterapia, né? Essa não tem uma porcentagem muito grande. Lázaro aí mergulhou nas hipnoses aí doidas. Não, já fiz um curso de hipnose já. Mas não foi a hipnose clínica, foi a hipnose de palco, aquele entretenimento só. Entendeu? E aí já trata trauma e outros. Show de bola. Mais perguntas aí, pessoal? Se tiver, pode mandar. Se não, rapaz, massa, viu? Show de bola. A última foi essa da hipnose? Pastor Henrique, quiser dar uma última consideração pro pessoal aí. Olhe pra esta. Olha pra essa daqui, ó. Legal. Pessoal, guardar, né? Lembre-se, tudo que a gente falou, tudo que foi falado aqui você pode aplicar, né? A gente procurou falar de uma forma assim muito prática, muito tranquila, né? Pilares assim muito importantes. E é um desafio, né? É um desafio o casamento, é um desafio a criação dos filhos. A rotina de hoje é muito complicada, então assim, precisa de muita habilidade. Então o que é que a gente precisa, né? É de ânimo. Precisa de ânimo, precisa de coragem, precisa de fé, precisa de muita coisa, né? Porque muita coisa a gente sabe que tem que fazer, mas não consegue, né? Não tem ânimo, não tem força, né? Se sente ali paralisado. Então, meu desejo é que você lembre de tudo que foi falado aqui e você aplique. Você tenha ânimo, tenha coragem e pense lá no futuro. Esse filho que você tem hoje, pense no futuro, né? No que você vai
fazer nele, né? Em quem ele será lá na frente, né? Pense que tá valendo a pena, né? Assim, pense na sua família, não pense só em você. Pense no seu contexto ali na sua família e se esforce, né? A vida de casal, vida de pai, de mãe, é uma vida de renúncia, né? Ter filhos, você tem que abrir mão de algumas coisas, você acaba abrindo mão de muita coisa, né? Então, assim, viva essa vida intensamente, sabe? Assim, não abandone a ser pai, não abandone o ser mãe para ir viver a vida moderna, sabe? Assim, viva, ame a sua esposa, ame o seu marido, ame o seu filho, faça o melhor, procure conhecer cada vez mais e lembre-se, né, daquilo que nós falamos aqui, são pilares muito importantes. Show de bola. Muito bom, show de bola, Lázaro. Perguntinha aí? Tem, Pode, faça mais uma Oxente. pergunta aí. Pronto. Tá bom. Você não sai daqui, não. Que bom, bom demais. Acho que vai ser a mais demorada. A dos outros. A minha já tá com 1,35. Acho que tá bom, viu? Cláudio Castro é o pastor. É, já esteve aqui, o pastor Cláudio. Eu sei. Ele tá dizendo Sei aqui. de tudo aqui. No final. Ok. Ele tá dizendo aqui que ouviu um psicólogo dizendo que não existe subconsciente, só consciente e inconsciente. Procede? É, sim, só consciente e inconsciente. Ele não trabalha com essa questão do subconsciente. Agora sim, a questão é as abordagens. A minha abordagem não trabalha com o inconsciente. Só o consciente. Só o consciente, ó. Se trabalhar com nada da pessoa, vai trabalhar. Então, assim, por quê? Né? A minha abordagem ela foi fundamentada exatamente em cima da psicanálise, né? Onde foi visto o seguinte, né? Como é que iniciou a abordagem que eu trabalho, que ela, sem puxar sardinha, ela é uma das mais eficazes e do mundo. A TCC, Terapia Cognitivo de Comportamento, ela é dos Estados Unidos. E, não que eu fale isso, não, tem aqui, viu? Não fui lá não, mas... Então, assim, o que é que aconteceu? Freud trabalhando com essa questão do inconsciente, né? E o próprio fundador da TCC, o Aaron Beck, ele era psicanalista. Só que ele percebeu que algumas pessoas melhoravam sem precisar acessar o inconsciente dessas pessoas, apenas trabalhando na questão racional da pessoa. E ele começou a ter um sucesso com pessoas com depressão. Por isso que os psiquiatras, eles indicam muito até a TCC para atendimento, porque ela tem muita teoria para depressão, ansiedade, pânico, essas coisas. Tem muita técnica, muita coisa boa. E ele foi trabalhando e tendo sucesso de pessoas com depressão, assim, em 2 meses, sabe? A pessoa sair da depressão e ficar muito bem, né? Então, assim, a minha abordagem não trabalha nem com o inconsciente. Mas já a psicanálise, ela trabalha com o inconsciente, né? Ela leva em consideração essa questão inconsciente, né? E é muito interessante também, né? Muito interessante também, mas a gente só trabalha com o inconsciente e com o consciente, né? Essa questão do subconsciente é mais senso comum, realmente, e eu nem trabalho com o inconsciente, trabalho com a pessoa, com o consciente, com a razão da pessoa. Show de bola. Maravilha. Tem mais uma ali, ó. Acho que tem mais um, tá chegando mais ali, ó. Só um minutinho, Rony. Tem problema. Uma questãozinha, Henrique. Psicologia e a psicanálise. Como é essa questão? Eu sei que a psicanálise é uma especialização dentro da psicologia, mas como é que o psicanalista ele faz o quê? Analisa alguma coisa, não sei. É análise, né? O psicólogo ele faz psicoterapia, o psicanalista ele, na verdade ele faz análise. É análise que ele faz. Mas assim, separa aí esses... É só abordagem, né? A abordagem é a visão de ser humano. Entendeu? A psicanálise ela tem a visão do ser humano em relação ao inconsciente e ao consciente. Ela trabalha com essas questões. A minha abordagem, né? Ela é comportamental. Terapia cognitiva vem pensamentos, e comportamental. Então eu acredito que o ser humano funciona da seguinte forma. O ser humano ele é composto de crenças, não apenas religiosas, crenças sobre si, crenças sobre os outros, crenças sobre o mundo. E essas crenças são construídas baseadas nas decisões que a pessoa toma durante as experiências de vida, e ela passa por situações. Essas situações, de acordo com a interpretação que ela vai dar a essa situação, isso vai impactar a questão emocional dela, comportamental e fisiológica. Como assim? A pessoa está na lotérica, e ali ela está na lotérica e ela está com a conta de luz dela para pagar. Aí ela bota a mão no bolso e ela conta o dinheiro, né? E ela não sabe se dá. Aí não sei se vai dar esse dinheiro. Aí isso é a situação.
o que é que ela vai pensar? Nossa, como eu sou burra. A cognição. Eu sou burra demais. Não, minha mãe tá certa, eu sou burra. Sentimento. Ela vai se sentir desanimada, pra baixo. Comportamento, ela vai ficar inquieta. Ou ela vai pra casa, ou ela pensa, não, vou voltar pra casa não, porque se minha mãe souber que eu errei, ela vai me esculhambar, né? E aí a reação fisiológica, a pessoa pode ter um calafrio, a pessoa pode suar mais, a pessoa pode ter um ataque cardíaco. É assim que eu vejo, que a TCC vê essa questão mais racional e comportamental do ser humano. Então, psicanálise é uma visão de ser humano. E existem outras. Existe a minha, existe a humanista, existem várias outras abordagens. Entendeu? E a psicanálise ela é bem famosa, bem conhecida, né? Mas você não se forma um psicanalista, né? Você vai trabalhar nessa abordagem, né? Entendi. Interessante. Você forma em psicologia, né? E aí você vai corre pra essa... desenvolver. Vai, Rony. Isso aí, vamos lá. A Natália, né? Natália Lemos. Natália lá da igreja. A gente. Ela fez uma pergunta aqui, perguntou primeiro se o senhor faz terapia, né? Isso já foi respondido aqui. Mas se ele faz ou se ele faz? Se ele mesmo que faz Agora, terapia. agora não. Agora não. No momento sim. não. Pronto. Mas já fiz, né? E emendou a pergunta aqui, ela falou, porque o senhor deve receber muita coisa também na mente, né? Isso é um peso pra você? Assim, não se torna um peso, né? Por conta de eu ter essa paixão, esse gostar e ter prazer, sabe? Assim, eu não me sinto pesado, eu não me prejudico, sabe? Pelo contrário, eu tenho até um prazer, sabe? Assim, de lidar com essas situações e poder ajudar. Eu não tenho esse problema de não dormir, sabe? Não. Ansiedade. Não fico. Não Porque as pessoas a carga dos pacientes. Às vezes a gente tem a impressão de que por muito, a gente vê que depressão, todo esse tipo de problema psicológico, às vezes traz muita dor, muito sofrimento. Sim. E eu acho que a maioria das pessoas tem a impressão de que isso o psicólogo acaba trazendo pra si, levando pra si. É possível isso? É possível, eu acho que é possível, mas assim, essa é a questão. Como o psicólogo ele não se vê como a solução da pessoa, ele tá ali para ser um facilitador da solução, mas ele não se vê como responsável a resposta da pessoa, entendeu? Ele tá ali para ajudar. Ele não tá na posição de que eu sei e você não sabe, eu vou te dizer, entendeu? Não, você sabe. Você só não tá conseguindo encontrar a resposta. Então eu vou te ajudar a te desprender. Então, por essa visão, eu acabo que eu não me vejo como esse responsável, entende? Do que a pessoa tá passando. E acabo que eu não absorvo. Mas assim, eu preciso fazer terapia assim. Não tô fazendo agora, mas eu acho que a qualquer momento eu posso fazer, sim. O pastor Wesley até comentou, né, que ele falou que se precisar ele faz de novo. Exato, com certeza. É sim. Tem mais? Com certeza, pessoal. No momento... Olha lá. A última pergunta foi de Natal. Deixa eu ver, tem uma aqui Chegou da mais lá, Brenda ó. Barros. Brenda Barros, a Larissa. Larissa, Brenda. Isso. Vamos lá. Como funciona a janela killer? Como fugir os pensamentos provenientes dessa janela? E quem fala é Augusto Cury, né? Augusto Cury, assim, ele é psicólogo, mas ele tem uma psicologia diferente, né? Ele tem uma psicologia, assim, bem diferente. Bem própria. Bem própria. Ele não tem uma psicologia comum dos psicólogos, né? Ele trabalha. Eu não conheço muito bem, não, viu? Eu não conheço muito bem, não. Okay. Era a última pergunta aí, por enquanto. Pessoal, se quiser ainda pergunta aí. Pronto, como é que a gente faz pra... Não, né? Não só nós, mas todo mundo que tá nos assistindo. Como é que faz pra encontrar tanto o pastor Henrique como o psicólogo? Eu congrego na igreja Peniel, né? Que fica ali na Lagoa Seca, né? Bem em frente à UPA, aquela UPA do Covid, né? Tá bem conhecida ali a UPA do Covid, bem em frente. E estamos lá, né? Estamos lá e é só nos procurar. E os atendimentos são feitos lá no Central Park, lá no 4º andar, Clínica Camp. Né? Eu atendo lá na Clínica Camp, tem um grupo de profissionais lá e eu faço parte da equipe. Então é só procurar. Tem o meu Instagram. Instagram, né? qual Instagram Pode falar. É Psicólogo Henrique Souza. Psicólogo Henrique Souza. Psicólogo Henrique Souza. Vamos colocar na descrição também. Isso. E é só dar. Hoje é difícil você não encontrar, né? É muito difícil, assim. Muito fácil você encontrar. Que benção! O pessoal ali elogiando bastante. A Amanda disse maravilhosa entrevista ali, ó. A Sâmia, top. A Sâmia, acho que é a Sâmia de Juba, né? Sâmia tá aqui também. Da Sublime. Da Sublime, ó, pastor. Ela que produz as nossas canecas. Legal. Então, ó, pessoal, ó, querendo, ó. Tá aí ela aí, ó. Natália também, né? Show de bola. Então, Natália, legal. Juba tá aqui também. É isso aí. Risonete. Vamos chegando ali
1h42. 43, é? Sei lá. Acho que é isso Chegando, de vídeo. Pastor, pra gente foi uma honra, honra cara. receber, Demais, de bênção. verdade. Foi muito bom mesmo. Espero que a gente se encontre novamente, É. né? Se Deus quiser, a gente se Sim, encontra novamente, vai novos cair temas outra- aí, novos assuntos. E você que tá nos assistindo, você que tá na live, meu Deus, eu quase caí agora, minha cadeira desceu. Você que tá na nossa live, que não nos segue ainda no Instagram, É lá no canal do Fuja da Ilha, né? isso, nos segue aqui no Instagram, vai lá no Fuja também, no canal no YouTube, nosso canal lá que tem alguns vídeos lá muito interessantes. Nós temos outro vídeo, um vídeo primeiro que a gente fez com o pastor Wesley, amigo do pastor Henrique aqui também, que ele é psicólogo, foi muito bom também, muito esclarecedor, Assisti completo, foi top. muito bom. Se inscreve lá no canal, compartilha para quem você vê que vai ajudar, que precisa ouvir. Lá tem muita coisa interessante, tem muito vídeo bom chegando aí. É verdade. Não é? Então, como esse aqui, como a gente tem falado, eu repito, a gente tem prometido conteúdo de muita qualidade, é o que a gente tem trazido aqui. Então, a gente precisa, pelo menos, que você dê o like aí, porque tem muita gente ouvindo, Assiste e não dá assiste like. e não dá like. É. Tem lá mais de 100 visualizações, tem poucos likes, então nos E ajuda. você faz que isso. não é inscrito, mas assiste, se inscreva também. Tem alguém pedindo ali, ó. Fala aí, de novo. É Júnior. Não, é. Juba. Aqui é Juba. Ele tá dizendo que merecia uma live de 8 horas com ele. É. Ah, com Nossa. certeza, isso aí. Você vê, ó, o só- pessoal tá adorando aí. Tá massa Esse pessoal, demais, que, tá esse muito pessoal bom. que é vascaíno é desse jeito, né? Tá revirando lá agora com essa. Meu Deus, agora ele pegou foi água. Então, gente, brigadão aí. E é isso aí. Aos fugitivos, né? Aos fugitivos. Fuja da ilha. Fuja da Ilha, valeu.